Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 2. Capítulo 4. Reunião do pessoal e domingo. Meio ano se passou. Eris, que pensei que finalmente ficará mais calma, começou a retomar seus métodos violentos. Por quê? Como? Quem fez isso? Entrei em pânico, até que percebi algo. Ela não teve nenhum descanso. Foi após o jantar que chamei Ghislaine e a professora de etiqueta ao meu quarto. A professora de etiqueta na verdade não morava conosco, vivia na cidade, então o mordomo entrou em contato com ela. Primeiro, é um prazer conhecê-la. Sou Rudeus Greira, falei. Edna Leilune. Ensino normas de etiqueta para a senhorita Eris. Toquei minha mão no peito e fiz um ligeiro aceno com a cabeça. Ela me respondeu da mesma maneira, mas seus movimentos foram mais polidos. Nada surpreendente, já que vinha de uma professora de etiqueta. Edna tinha o rosto de uma mulher de meia idade cujas rugas estavam apenas começando a surgir. Seus traços eram flexíveis, e seu sorriso emanava calor. Por favor, sente-se, disse, apontando para as cadeiras mais próximas. Depois que elas ficaram mais à vontade, ofereci o chá e pedi que o mordomo preparasse. A razão pela qual a chamei é para falar sobre o horário de aulas de Eris. Horário de aulas? Perguntou Edna. Isso mesmo. Soube que atualmente ela tem prática de espadas pela manhã, bem pouco de tempo livre pela tarde e etiqueta à noite. Isso está correto? De fato. Eris estava atualmente aprendendo 6 disciplinas: leitura e escrita, aritmética, magia, história, esgrima e etiqueta. Nos tempos modernos, seria algo como linguagens, matemática, economia doméstica, estudos sociais, educação física e, bom, etiqueta. Como não havia nenhum relógio, as aulas eram bem prolongadas, separadas apenas pelo horário das refeições e lanches. Os tópicos estavam assim divididos, em 3 períodos. Café da manhã, estudos, almoço, estudos, lanche, estudos, jantar, tempo livre. Não havia nenhum instrutor de história, então Philip aparentemente a ensinava pessoalmente em seu tempo livre. Desde que comecei a lecionar, ela também começou a ter aulas pela tarde, então seu dia ficou completamente cheio, falei. Correto, respondeu Edna. Os estudos dela estão progredindo sem qualquer problema. Até mesmo o mestre está bastante impressionado. Ele sem dúvidas estava. Pode parecer que está indo tudo bem, mas há um problema. Edna pareceu confusa. Um problema? Sim. Ela está acumulando estresse, já que estuda todos os dias, sem folgas. Principalmente durante as aulas de aritmética. Ela ficava irritada o tempo todo. Se tivesse algum exercício difícil, simplesmente jogava a culpa para o meu lado. Isso era perigoso. Não havia como prever quando poderia voltar a correr atrás de mim. Era muito perigoso. Conseguimos suportar isso até agora, mas ela pode acabar voltando a fugir das lições. Ah, nossa, Edna levou as mãos aos lábios. Sua expressão denunciava que ela reconhecia essa possibilidade. Eu nunca tinha visto suas aulas de etiqueta antes, mas Eris parecia levá-las a sério. Era um mistério para mim o motivo pelo qual a garota parecia gostar da mulher. Então continuei. Gostaria de dar a ela um dia de folga a cada 7 dias. Havia um calendário neste mundo, então tinham um conceito para dia e mês. Não tinham, entretanto, o conceito de uma semana. Existiam dias de folga distribuídos ao longo do ano, mas não existia um domingo. 7. Eu usei esse número porque seria fácil lembrar. Além disso, parecia que esse número também era algo especial neste mundo. Dizia-se que era um bom presságio, razão pela qual também existiam 7 níveis na esgrima. Nos 6 dias restantes, continuaremos lecionando leitura e escrita, aritmética, magia, história, esgrima e etiqueta. Edna levantou a voz. Posso perguntar uma coisa? Por favor, pergunte. Se for tudo reduzido desse tanto, minhas lições serão reduzidas. Então meu salário também. Eu a interrompi antes que ela pudesse concluir. Não precisa se preocupar com isso. Eu não poderia culpá-la por estar preocupada com dinheiro, seria inclusive estranho se não estivesse. Afinal, até mesmo eu estava nessa pelo dinheiro. Enfim, já tinha falado com Philip, isso não seria um problema. Recebíamos salários mensais, então seríamos pagos independentemente de dar aulas ou não. Mas, claro, seríamos demitidos se não o fizéssemos. Mencionar isso parecia desnecessário. Se não fosse capaz de entender algo tão simples, uma demissão seria merecida. É claro que, com isso em mente, dividiremos as coisas de outra forma.
Não deve haver qualquer problema em ter apenas 2 ou 3 lições de leitura, escrita e aritmética durante o período de 7 dias. A prática com espadas continuará sendo algo diário, já que isso não pode ser discutido. A magia também continuará sendo diariamente praticada, mas há um limite de mana para cada pessoa, então as lições não demoram muito. Pretendo dedicar o tempo restante à leitura, escrita e aritmética. Essa última parte já estava sendo feita desde o começo. Algo como: hoje você usou bala da água X vezes, e pode usar ela apenas Y vezes. Então, quantas vezes acha que ainda conseguirá usar esse feitiço hoje? Eu mudava os valores de X e Y, de acordo com o número de vezes que Ares e Ghislaine poderiam lançar esses feitiços, respectivamente. Pelo visto, isso era mais fácil para Ares do que ficar sentado em uma sala olhando para os dígitos em um papel. Era difícil descobrir uma resposta precisa para o motivo pelo qual o uso de mana não era algo tangível, mesmo para o praticante. A parte importante era realizar cálculos mentais, porque quanto mais fizesse isso, melhor ficaria. O ponto principal era fazer com que usassem a cabeça. Eu queria dar lições de feitiços silenciosos e economia doméstica, mas isso poderia aguardar até que aprendessem a ler, escrever e calcular. Peço desculpas antecipadamente, senhorita Edna, mas gostaria de reduzir suas aulas com Ares para algo como 3 ou 4 vezes por mês. Tudo bem. Ela concordou rapidamente. 6 dias, 18 períodos. Dividindo-os assim: etiqueta, 5 períodos, esgrima, 6 períodos, leitura e escrita, 2 períodos, aritmética, 2 períodos, e magia, 3 períodos. Os períodos para lições pareciam um pouco curtos para o meu gosto, mas a maioria das coisas seriam apenas revisões, portanto, sem problemas. Além disso, falei, caso em algum momento você não possa dar uma de suas lições, eu gostaria que me informasse. Para quais fins? Perguntou Edna. Estou sempre aqui na mansão, então posso encaixar algumas lições no seu horário. Então, se precisar de um período de folga prolongado, não haverá problema. Tudo bem então. Edna sorriu o tempo todo. Ela realmente estava entendendo? Além disso, eu gostaria que tivéssemos uma reunião no começo de todos os meses. E qual o motivo para isso? Se trabalharmos juntos, poderemos obter respostas rápidas para qualquer problema que puder aparecer. Não é algo estritamente necessário, mas tornará nosso ensino mais eficaz e nos ajudará a lidar com qualquer emergência. Você vê algum problema nisso? Não. E então Edna sorriu suavemente. Você ainda é tão jovem, Lord Rudeus, mas é tão atencioso com a senhorita Ares. Seus olhos brilhavam como se ela tivesse visto algo particularmente agradável. Bem, tanto faz. Foi assim que consegui um dia para a folga. E, finalmente, meu primeiro dia de folga chegou. Depois de um breve cumprimento para Philip, decidi ir para a cidade. Mas encontrei Ghislaine e Ares esperando por mim na saída. Onde pensa que está indo? Ares parecia inquieta, talvez porque fosse seu primeiro dia de folga. Seu primeiro dia com a agenda vazia. Não era de se admirar que estivesse curiosa para saber quais eram meus planos para o dia. Vou passear pelos arredores de Roa, falei, fazendo até pose. Vai passear. Mas então, você vai ver a cidade? Sozinho? Viu mais alguém comigo? Isso não é justo. Nunca pude sair sozinha, sequer uma vez. Ela bateu os pés graças à frustração. Não é porque você pode ser sequestrada se sair sozinha? Bem, você também foi sequestrado, retrucou ela. Ah, ela foi direto ao ponto. Fui sequestrado porque estava fazendo companhia a Ares, mas também era verdade que passei a ser visto como alguém da família Greira. Era possível que alguém tentasse algo parecido e tentasse exigir um resgate por mim. Mas, se eu for sequestrado, posso voltar para casa sozinho, declarei gargalhando em triunfo, apenas para ela erguer o punho, pronta para me bater. Rapidamente me movi para me proteger, mas o soco nunca foi desferido. Isso era incomum. Ares cruzou os braços sobre o peito e olhou para mim. Eu também vou. Ela costumava fazer esse tipo de declaração apenas após me bater, mas, aparentemente, decidiu que não faria uso da violência dessa vez. Isso indicava que havia amadurecido um pouco. Bem pouco, quase nada, mas pelo menos houve algum progresso. Tudo bem, então vamos. Sério? Claro, eu não tinha motivos para recusar. Além disso, números representariam maior segurança. Ghislaine também virá, não é? Perguntei. Sim. É meu dever proteger a jovem senhora. Mesmo durante nossa reunião, Ghislaine parecia não entender o que era tirar um dia de folga. Eu sugeri que fizesse o mesmo de sempre e ficasse com Ares.
Afinal, ela foi originalmente contratada para trabalhar de guarda-costas, então não devia haver qualquer problema nisso. Espera. Fico pronta em um segundo. Alphonse. Alphonse. Fiquei vendo enquanto Eris saia correndo, fazendo barulho por toda a mansão. Sua voz soou tão alta quanto de costume. Deus, disse Ghislaine. Virei a cabeça e a percebi bem ao meu lado. Tive que erguer o rosto para olhar para ela. A mulher tinha quase 2 metros de altura, então, mesmo um adulto totalmente crescido provavelmente precisaria fazer isso. Não superestime suas habilidades, avisou. Isso provavelmente era sobre eu ter falado que poderia escapar de um sequestro sozinho. Eu sei. Só estava tentando motivá-la um pouco. Tudo bem, mas, se algo acontecer, me chame. Vou te ajudar. Certo. Se eu precisar de algo, vou fazer mais um daqueles shows com fogos de artifício. Falar sobre isso despertou algumas de minhas memórias. Você disse à jovem senhora para fazer a mesma coisa? Chamar por você? Sim, e daí? Da próxima vez, esclareça que ela só deve fazer isso quando estiver em algum lugar que você possa ouvi-la, falei. Certo, mas, por quê? Porque quando fomos sequestrados, ela quase foi assassinada porque começou a gritar seu nome. Se eu tivesse escutado, teria resgatado. Bem, ela agiu ridiculamente rápido para nos salvar. Chegou em menos de 1 minuto após eu disparar aqueles fogos de artifício. Enquanto estivéssemos ao alcance, eu tinha certeza de que ela apareceria, não importa onde fosse. Sua audição também parecia boa. Afinal, foi por Ghislaine que ele chamou, e não por Philipposaurus. Ela era uma pessoa confiável. Você precisa ensiná-la que às vezes gritar não é uma boa ideia. Eris voltou e acabamos a conversa nisso. Eu não tinha certeza se ela estava vestida para sair ou não, mas estava usando uma roupa que eu nunca tinha visto antes. Hoje, você está adorável. Ela me deu um soco na cabeça após meu elogio. Mas que diabos foi isso? A cidadela de Roa da região de Fitoa era uma das maiores cidades da área, mas grande era um termo bem relativo. Ainda era menor do que a extensão dos campos de cultivo que constituía Buena Village. Se fosse para caminhar por todo o perímetro da muralha externa, provavelmente poderia finalizar o percurso em cerca de 2 horas. Ainda assim, era de tamanho considerável, tratando-se de uma cidade. As próprias muralhas tinham cerca de 7 a 8 metros de altura e envolviam toda a rua. Dito isso, a cidade não formava um círculo perfeito. Existiam curvas graças ao terreno. Então eu não tinha certeza de suas dimensões exatas, mas provavelmente cobria cerca de 30 quilômetros quadrados. Na perspectiva de um japonês não seria algo tão grande, mas eu poderia dizer que fazer muralhas desse tamanho não seria uma tarefa simples. Devia haver algum tipo de magia para construir muralhas assim. Provavelmente uma de nível rei ou imperial. Ou será que fizeram um enorme contorno de pedra e preencheram tudo com trabalho manual? Considerei tudo isso enquanto caminhávamos pela área residencial de classe alta e entrávamos na praça lotada. Desse lugar, iríamos ao distrito mercantil. Todas as lojas próximas do distrito nobre eram chiques, e até mesmo as barracas de rua que estavam aqui e ali vendiam mercadorias caras. Ei, jovem mestre e senhorita, olhem tudo e fiquem à vontade. Um velho que cuidava de uma loja de produtos de segunda mão me chamou usando uma fala que parecia tirada diretamente de um RPG. Observei o que ele tinha em exposição, fazendo anotações sobre os produtos e preços. Francamente, o homem estava vendendo produtos bem questionáveis. Quem vai querer comprar isso? Pensei. Espera, um afrodisíaco custa 10 moedas de ouro. Preciso anotar isso. O que são essas letras estranhas? Não consigo ler elas. Meus tímpanos sofreram quando a voz de Eris chegou a eles. Me virei e encontrei seu rosto terrivelmente perto do meu. Ela estava lendo por cima do meu ombro. De perto, percebi o quanto essa garota era fofa. Suas feições eram bem definidas. Meu memorando, aliás, estava escrito em japonês. Diga-me o que você está escrevendo. Ela estava sendo autoritária, mas eu não tinha motivos para não responder. Estou anotando nomes e preços dos produtos. E o que vai fazer com essa informação? Comparar os preços do mercado é algo essencial em jogos online, respondi. Online? O que diabos é isso? Ela não conseguiria entender mesmo se eu explicasse, então apontei para um dos produtos em exibição. Era um acessório pequeno. Bem, olhe para isso. Na outra barraca custava 5 moedas de ouro, mas aqui está sendo vendido por 4 moedas de ouro e 5 de prata. O proprietário me interrompeu. Ah, jovem mestre, você tem um bom olho.
Nossas coisas são baratas, claro. Ignorei o velho e voltei a olhar para Eris. Então, se você convencesse esse vendedor a te entregar isso por 3 moedas e tentasse vender na outra loja, quanto ganharia? 5 menos 3 mais 4. 6 moedas de ouro. Que tipo de cálculo foi esse? Errado. A resposta correta é uma moeda de ouro. E, eu já sabia. Ela se virou fazendo beicinho. Sério? E, então se você tivesse 10 moedas de ouro desde o começo, ficaria com 11, certo? Ah, ei! Ela realmente conseguiu pela primeira vez. Espera, não, ela só somou 1. Ah, bem. Seria melhor apenas fazer um elogio e encorajá-la, especialmente com o tanto de orgulho que Eris tinha. Ah, dessa vez você acertou. Uau, como você é inteligente. Como se houvesse alguma dúvida sobre isso. O velho ouviu nossa conversa com uma expressão amarga no rosto. Jovem mestre, isso é chamado de revenda. Não é algo muito bem visto, então é melhor que não tente. Claro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, iria até a outra loja e diria que você está vendendo isso por 4 moedas de ouro. Esse tipo de informação deve ser o suficiente para me render um cobre grande, não é? E a expressão dele azedou. O homem olhou para trás, na direção de Ghislaine, pedindo por ajuda, mas ela estava ouvindo tudo com interesse. O velho recuou e suspirou, parecendo perceber que qualquer coisa que dissesse seria inútil. Desculpa, falei, mas só na minha cabeça. Esperava que ele não ficasse muito tempo assim. Eu só estava brincando. De qualquer forma, falei, mesmo se você não quiser comprar nada, ainda é importante saber o preço das coisas. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode, por exemplo, calcular quanto vai gastar sem nem mesmo ir até uma loja. E como isso seria supostamente útil? Como isso seria supostamente? Bem, se você for revender, então pode descobrir quanto. Espera. Não, em momentos assim é melhor deixar tudo com Ghislaine. Como isso seria supostamente útil, Ghislaine? Não faço ideia. Espera, sério? Ela não sabe? Pensei que soubesse. Bem, tanto faz. De qualquer forma, não é como se isso fosse uma lição. Certo então, talvez, no final das contas não seja útil, a informação era para uso próprio, de qualquer forma. Tudo bem se elas não entendiam. Sempre que estivesse em um mercado, a primeira coisa a se fazer seria comparar preços. Foi assim que sempre fiz as coisas nos jogos online, e não havia qualquer razão para mudar isso. Apesar do fato de que eu nunca tinha feito isso antes, ao menos nesta vida, e realmente não estava certo sobre a necessidade desse tipo de coisa. Se você não sabe se é útil ou não, por que faz? Porque acho que pode ser útil. Seu rosto deixou claro que não gostou da minha resposta. Não é como se eu pudesse responder todas as suas perguntas. Tente pensar um pouco. Pense um pouco nisso, falei. Se achar que é útil, faça o mesmo. Se achar que é inútil, então pode rir. Então escolho rir. Ah. E por que diabos você está rindo? Ela me deu um soco. Que merda! Demos uma volta pela área e acabei de fazer todas as minhas anotações. Dispensei as lojas chiques, já que sabia que seria tudo muito caro. Em vez disso, fomos para a parte externa da cidade. Depois de andar um pouco, os produtos das lojas mudaram completamente. Os preços também tiveram uma queda dramática, de 5 moedas de ouro para apenas uma. Ainda está caro. Não posso comprar nada, pensei. Havia mais pessoas nesse local, variando de nobres a aventureiras, de acordo com suas aparências. Até os donos das lojas pareciam mais animados enquanto faziam propagandas de seus produtos. Talvez porque uma moeda de ouro fosse algo mais acessível. Uma loja chamou minha atenção enquanto eu fazia anotações, uma livraria, para ser mais exato. Decidi dar uma olhada. Estava deserta, igual a seção voltada a adultos de uma livraria. Havia 2 estantes de livros com vários volumes de mesmo título alinhados em grupos de 2 ou 3. Cada livro custava cerca de 1 moeda de ouro. No espaço restante havia uma caixa trancada com vários livros dentro. Eram cerca de 8 peças de ouro por volume, sendo que o mais caro custava 10 peças de ouro. São os destaques da loja, pensei. O dono da loja olhou para mim e bufou, parecia ter descartado meu potencial como cliente. Seu olhar revelou suspeita quando comecei a anotar todos os títulos que vi em suas prateleiras. Provavelmente ficou preocupado comigo tentando copiar o conteúdo dos livros. Me afastei das estantes,
esperando que isso passasse uma mensagem como: não se preocupe. Não estou tocando em seus livros. Não vou copiar nada. Olhei para dentro da caixa trancada e notei um livro que já tinha visto antes. Dicionário de plantas, 10 moedas de ouro, falei, lendo em voz alta. Era o mesmo livro que Zenith me deu no meu 5º aniversário. Caro, pensei. Se uma moeda de ouro fosse algo como 10.000 ienes, isso significava que esse livro custaria mais de 70.000 ienes. Minha mãe devia ter exagerado ao pagar tanto por isso. Parecia que dicionários eram coisas realmente caras. Eu adoraria ler Magia de Convocação de Sig, mas custava 10 moedas de ouro. Com um salário de 2 moedas de prata por mês, eu não teria como pagar por isso. O livro mais caro era o Cerimônias da Corte Imperial do Palácio Real de Assura. Eu definitivamente não precisava disso. O que você está olhando com tanto interesse? Era Ares falando. Aparentemente, em algum momento, ela me seguiu para dentro do local. Devia ter notado que fiquei olhando para os títulos dos livros sem tomar nenhuma nota. Ah, nada, só estava pensando que não há nada de muito interessante aqui. Ah, verdade, ouvi dizer que você gosta de livros, não é? Perguntou Ares. Quem te falou isso? Meu pai. Philip, hein? Bem, era esperado, já que pedi até para me mostrar a biblioteca. Se você realmente quer um, eu poderia comprar, disse ela. Você fala isso, mas tem algum dinheiro? Meu avô vai pagar. É o que suspeitei. Ela só iria deixar que Saurus voltasse a mimá-la. Eu precisava fazer Ares entender que dinheiro era um recurso limitado. Mas eu quero aquele livro. Realmente quero ele, pensei. Não preciso disso. E por que não? E voltou a fazer beicinho. Era a expressão que fazia sempre que ficava de mau humor. Se seu humor piorasse, seu rosto tomaria a feição de um demônio e ela me socaria. Justo agora, eu ainda estava seguro, já que ela não tinha razão nenhuma. Você não pode sair gastando dinheiro com qualquer coisa que quiser. Por que não posso? Ela franziu as sobrancelhas. Estava ficando cada vez mais irritada, já que não entendia o que acontecia. Eu quase pude ver sua barra de raiva enchendo. Qual seria a melhor forma de explicar isso? Haveria algum sentido em ensinar algo como o valor do dinheiro para a criança de uma família nobre? Bem, não custaria nada tentar. Você sabe quanto eu ganho por mês para te ensinar? Umas 5 peças de ouro? 2 peças de prata, falei. Mas isso é muito pouco! Gritou ela. O dono da loja fechou a cara, aparentemente aborrecido com o barulho. Desculpe, pensei. Não, esse é um pagamento justo, levando em conta que ainda sou jovem e não tenho nenhuma qualificação. Além disso, também pagariam minhas despesas para estudar na Universidade de Magia. Mas Ghislaine ganha 5 moedas de ouro. E você também está me ensinando muitas coisas. Mas Ghislaine tem qualificações, e também tem o título de Rei da Espada. E ela trabalha como sua guarda-costas. Faz sentido que receba mais. Além disso, uma parte de seu salário elevado era graças às tradições desagradáveis da família Boresgreira. Eles pareciam dar um tratamento especial para o tipo fera do sexo feminino. E eu? Você é ruim com magia e com esgrima, não tem nenhuma qualificação, não importa o quanto seu pagamento estivesse acima da média, uma moeda de ouro já seria um enorme exagero. Bem, e ela também não tinha ganho nenhuma moeda de ouro para poder gastar. Se quiser comprar algo para alguém, faça isso assim que tiver dinheiro para pagar pelas coisas. Certo, entendi. Ela tinha um olhar de derrota, algo incomum, no rosto. Esse tipo de lição geralmente entrava por um de seus ouvidos e saía pelo outro. Bom, vou ver se consigo convencer o Philip, pelo menos, te dar algum dinheiro para gastar da próxima vez. Sério? Ares ergueu a cabeça. Eu podia quase sentir seu medidor de afeição aumentando. Bem, comprar o que ela quisesse sem deixar que se virasse com o dinheiro estava apenas fazendo mal à menina. Seria melhor dar um pouco de dinheiro para Ares e deixá-la aprender sobre como usá-lo. Anotei o nome daquele livro que chamou minha atenção e saímos da loja. Depois desse dia, descobri o que queria comprar e qual era o preço das coisas. O céu estava com uma bela vista, uma mistura de vermelho e laranja, enquanto voltávamos para casa. Parecia que o pôr do sol não mudava, não importa em que mundo seja. Assim que pensei nisso, olhei para cima, só para ver um castelo flutuante. Ele pairava entre as nuvens, estava escondido, mas estava lá. Uau! Surpreso, apontei para cima. Aqueles ao meu redor deram uma olhada para cima, só para demonstrar a falta de interesse na mesma hora. Hã? Eles não podem ver isso?
Só eu que consigo? Só eu estou vendo Laputa, o castelo no céu? Mentiram para mim? É a sua primeira vez vendo isso? É a fortaleza flutuante de Perugius, o rei dragão blindado, explicou Ghislaine. A informação chegou um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, digo, Ghislaine. Enfim, uma fortaleza flutuante, hein? Incrível. E Perugius é? Você deve saber disso, não? Eu senti como se já tivesse visto esse nome antes, mas não lembrava onde. Quem que ele é mesmo? Ghislaine parecia ligeiramente surpresa enquanto tentava encontrar as palavras adequadas para explicar. Mas Ares não perdeu a oportunidade. Ela disparou até a minha frente e cruzou os braços sobre os peitos, com as pernas bem firmes e os pés afastados. Permita-me ensinar. Por favor, ensine-me. Muito bem. Ela inflou de orgulho. Perugius é um dos 3 heróis lendários que derrotaram o deus demônio Laplace. O deus demônio Laplace. Agora, onde eu tinha ouvido esse nome? Ele é incrivelmente forte. Comandou 12 homens e, com sua fortaleza flutuante, marchou em direção à fortaleza de Laplace. Ah, é? Que incrível, falei. Não é. Você sabe muito sobre isso, jovem senhora. Obrigado. E re. Ela gargalhou. Você ainda tem muito a aprender, Deus. Eu sabia que se voltasse a questioná-la levaria outro soco. Em vez disso, pesquisei sobre o assunto quando voltamos à mansão. Quando perguntei sobre essas coisas para Philip, ele disse que havia um livro falando sobre o assunto em algum lugar. Antes que eu pudesse pedir, o homem já tinha instruído o mordomo para pegar o volume para mim. Lamentei por tê-lo feito passar por tantos problemas, já que o livro era um que eu tinha visto em minha casa, lá em Buena Village, a lenda de Perugius. Pensei que não passava de um conto de fadas, mas, afinal, parecia ser um fato histórico. Seu conteúdo poderia ser resumido da seguinte forma. Perugius, o rei dragão blindado. Ninguém sabia onde ele nasceu ou como foi criado. O registro mais antigo era sobre sua juventude, antes de ficar famoso, quando o deus dragão, Urupen, o arrastou para a guilda dos aventureiros. Ele mostrou tanta força que, em algum momento, o deus dragão, Urupen, o deus do norte, Kalman, e os imperadores gêmeos, Migus e Gumis, formaram um grupo com ele. Esmagaram todos os oponentes que encontraram. Em parte, graças ao seu vínculo fraterno com Urupen, Perugius entrou para a história como dragão blindado, e também como um dos 5 comandantes do deus dragão. Ele exibiu a magnificência de seus poderes na batalha contra Laplace. Perugius fez uso de toda a sua força, usando magia de invocação para chamar 12 familiares: vazio, escuridão, brilho, desastre, vida, terremoto violento, tempo, trovão estrondoso, destruição, compreensão, insanidade e redenção. Esses eram os nomes de seus familiares mais fortes, aqueles que manipulava pessoalmente. Com eles, Perugius restaurou a fortaleza flutuante destruidora do caos e partiu para a batalha final contra Laplace. Entretanto, mesmo todo esse poder não foi o suficiente para destruir o deus demônio, forçando Perugius a se contentar com seu selamento. Mesmo assim, a força e aparência imponente da destruidora do caos no céu foi o bastante para que as pessoas o chamassem de Rei Dragão Blindado. O reino de Assur o agradeceu por suas realizações e, com o fim da guerra, proclamou o início de uma nova era. A era atual, a Era do Dragão Blindado. Agora era o ano 414 da Era do Dragão Blindado. O Rei Dragão Blindado Perugius não governava ou reinava sobre nada, simplesmente pairava sobre o mundo em sua fortaleza flutuante destruidora do caos. Ninguém conhecia suas verdadeiras intenções. Mas, mais importante, isso foi há 400 anos. O cara ainda estava vivo? Já não era apenas um castelo vazio flutuando no céu? Dito isso, se houvesse uma oportunidade de passar por lá, eu ficaria bastante animado. No dia seguinte, Ares estava com um humor completamente horrendo. Talvez tenha sido por finalmente ter sentido o gostinho de um dia inteiro de liberdade, ou talvez por nunca ter tido permissão para ir além das lojas mais chiques, pelo menos até o momento. De qualquer forma, deixá-la ganhar um dia de folga definitivamente foi uma boa ideia. Exijo que me leve de novo. Ela cruzou os braços e plantou as pernas firmemente, ligeiramente afastadas. Era a mesma pose de sempre, mas, desta vez, suas bochechas estavam tingidas de vermelho. Que tipo de rubor era esse? Irritação ou vergonha? Talvez ela estivesse demonstrando timidez? Não, sem chances. Era Ares. Eu hesitei em responder. Ela rangeu os dentes. Então pegou um punhado de cabelo com as 2 mãos e jogou os quadris para trás.
Por favor, me leve com você, Minhal. Sim, eu levo. Vou te levar comigo, então pare com isso. Eu exigi em pânico. Com certeza foi algo fofo, admito, mas não era bom para o meu coração. Parecia que o karma ruim se acumulava sempre que ela fazia isso. Karma ruim que resultaria em um soco na minha cara. Está bem se você entendeu. Ares soltou o cabelo esvoaçante e voltou para seu assento antes que as mechas na altura de seu quadril tivessem voltado ao lugar. Agora, continue com a lição. Parece que hoje você está motivada. Porque eu sei que você vai dizer que não vai me levar se eu não me comportar. Desde quando ela ficou tão esperta? Isso mesmo, vou te levar, mas só se você se comportar. Impressionado, comecei a última lição do dia. Capítulo 5. A jovem senhorita chega aos 10. Mais um ano se passou. A educação de Ares estava progredindo sem qualquer problema. Sua esgrima ficou tão impressionante que ela chegou ao nível intermediário antes de seu 10º aniversário. Isso indicava que poderia lutar contra um espadachim mediano. Ghislaine disse que, embora ela tivesse apenas 9 anos, em pouco tempo poderia chegar ao nível avançado. Nossa jovem senhora era um tipo de gênio. E quanto a mim? Se alguém me perguntasse pessoalmente, eu desviaria o olhar. Parecia que não era nada genial na esgrima. A capacidade de Ares de ler e escrever estava, bem, funcional, ao menos. Ghislaine, que tinha sido enganada várias vezes e até mesmo foi vendida como escrava, já que não sabia ler, estava desesperadamente tentando memorizar tudo. Infelizmente, Ares foi ultrapassada quando se tratando de aritmética. Era seu ponto fraco. Não havia motivo para entrar em pânico. Eu não tinha ideia do que ela faria quando crescesse, mas matemática avançada não era algo necessário neste mundo. Só seria necessário dominar os 4 princípios básicos em 5 anos. Seria o suficiente. As aulas de magia estavam avançando a passos largos, mas parecia que havíamos chegado a um pequeno impasse. Através dos cânticos, as duas podiam executar a maioria dos feitiços básicos. Ares tinha dominado quase todas as escolas de magia, fora da terra, mas Ghislaine só conseguia lançar feitiços de fogo. Me perguntei sobre a diferença entre suas habilidades, embora ambas estivessem aprendendo a mesma coisa. Ghislaine era simplesmente ruim com feitiços de água, vento e terra? Minhas observações pareciam indicar isso, mas ainda não tinha certeza. De qualquer forma, estava claro que apenas recitar os feitiços do livro de magia não seria o bastante para elas superarem os problemas. Lançar magias de diferentes escolas era algo bem natural para mim, então eu não sabia como ajudar as duas. Fiz com que praticassem os feitiços silenciosos várias vezes, mas os resultados foram menos do que satisfatórios. Sylphie foi capaz de fazer essas coisas facilmente, então me perguntei se não era uma questão de idade. Ou talvez fosse só que Sylphie revelou-se especialmente habilidosa. Talvez isso tudo não fosse nada mais que esforço inútil. Poderia ser melhor avançar para os feitiços intermediários. Mas Ares e Ghislaine eram espadachins, então seria melhor se dominassem os feitiços básicos quando estivessem mais experientes. No final, decidi que, algum dia, seriam capazes de lançar feitiços silenciosos. O 10º aniversário de Ares estava chegando. E o 10º aniversário de uma pessoa era algo especial. Era costume que a nobreza fizesse grandes festas para uma criança quando estivesse completando seu 5º, 10º e 15º aniversário. No aniversário de Ares, o grande salão de recepção e o pátio anexo seriam abertos para uma enorme festa. Choveriam presentes de todos os lados, todos os nobres de Roa foram convidados a comparecer. Como Saurus era visto como alguém do tipo rústico e militar, o plano inicial era fazer um buffet self-service, até que Philip resolveu intervir e transformou tudo em um tipo de baile, visando facilitar a participação dos nobres locais, aqueles menos ricos. A mansão ficou agitada nos momentos mais frenéticos. Empregadas com orelhas de cachorro corriam de um lado para o outro pelos corredores. Geralmente elas não deveriam correr, mas, pelo visto, podiam fazer isso caso estivessem ocupadas demais. Algumas até mesmo correram a toda velocidade, rápido o suficiente para acertar alguém em alguma esquina e mandar a pessoa voando até a lua. Fiquei sempre nos cantos dos corredores, onde não iria atrapalhar o caminho de ninguém. Não tinha nenhum destino real em minha mente, só queria dar uma caminhada. Isso mesmo, nada mais do que uma caminhada. Eu não tinha nada a ver com o movimento frenético. No momento, Ares estava se preparando para tomar o papel principal na festa, tendo aulas especiais de etiqueta, então nossas aulas foram canceladas. Philip havia solicitado que ela ao menos se certificasse de agir como uma criança de 10 anos, sem passar vergonha.
Pelo visto, a garota não entendeu isso, já que Edna, com uma silhueta cansada, solicitou um drástico aumento no número de aulas. Aceitei o pedido de Edna, e assim surgiram dias em que ela ficou educando Eris da manhã até a noite, dando várias aulas especiais. Isso me deixou completamente desocupado. Claro, estaria participando da festa como um convidado, já que era a celebração de Eris. Não havia nada a fazer, a não ser ficar em um canto, quieto, e comer. Não exigiram nada de especial de mim. Achei que talvez devesse praticar um pouco de etiqueta, agora que tinha uma recém-descoberta liberdade, mas se ficasse todos os dias treinando, ficaria apenas cansado. Além disso, eu queria dar uma olhada na mansão enquanto estavam todos ocupados com os preparativos. Seria o primeiro grande evento do qual estaria participando. De certo havia alguém por perto que poderia aceitar minha ajuda. Embora a única coisa que poderia realmente fazer seria provar as coisas. Parando para pensar, será que os aniversários daqui têm bolos? Eles não fizeram um lá em Buena Village, mas aparentemente existiam por aqui. Nunca vi um, mas às vezes sentia vontade de comer algo doce. Com esses pensamentos em mente, fui até a cozinha. Poderia ter perguntado a respeito da existência de bolos, mas só queria dar uma caminhada. Se tivesse boa sorte, também poderia encontrar algumas amostras das comidas que seriam servidas na festa. Além disso, estava com fome. Ainda não era hora do almoço? Chega! Nesse momento, a porta à minha frente foi aberta e Eris saiu voando. Seus ombros estavam curvados enquanto ela corria pelo corredor a uma velocidade impressionante e desaparecia fazendo uma curva. Edna saiu correndo atrás dela. Jovem senhora! A mulher olhou para os dois lados, depois suspirou ao não ver nenhum vestígio de Eris. Ela começou a bocejar, mas só me viu quando estava na metade do caminho. A mulher revelou um sorriso cansado. Bem, olá Lord Rudeus. Foi o sorriso de alguém que implorava por ajuda. Essa era uma expressão rara de se ver em Edna. Você deve estar exausta, senhorita Edna. Lamento que tenha visto isso. Levantei a mão ao me aproximar dela, e Edna se curvou em um movimento gracioso. Coloquei minha mão no peito e retornei a saudação. O que há de errado? Perguntei. Bem, isso é um pouco embaraçoso, mas a jovem senhora fugiu. Bem, sim, eu sabia, já que vi tudo acontecendo. Foi incrível. Ela sumiu em poucos segundos. Eu mesmo era muito bom em fugas, mas não era nada comparado a Eris. Edna parecia preocupada quando colocou a mão no rosto. Veja, ultimamente tenho-a ensinado a dançar, mas ela simplesmente não acerta os passos. Agora, toda vez que tento a ensinar, ela foge. Entendo, isso é preocupante. Sei como você se sente. Principalmente porque ela costumava fugir de mim também. Eris era do tipo que se recusava a fazer aquilo que não gostava. Edna estava passando por dificuldades. Pegar a garota não era uma tarefa fácil. Falta menos de um mês para o aniversário dela. Se as coisas continuarem assim, vai passar vergonha na frente dos convidados. Edna fez parecer que isso seria algo terrível. Mas já não estava meio tarde demais? Eris já tinha feito sua reputação como uma coisinha violenta. Ser incapaz de dançar em uma festa parecia estar bem longe de ser uma verdadeira vergonha. Será o 10º aniversário dela. É especial. Ser motivo de chacota em um dia assim seria cruel demais, não acha, Lord Rudeus? Disse, ainda olhando para mim. Se ela queria algo de mim, eu preferia se falasse com todas as palavras. Então o que você quer que eu faça? Poderia, digo, se você não se importar, Lord Rudeus, não poderia persuadi-la por mim? Para que retome as aulas de dança. Era isso. Por que concordei com seu pedido? Porque não tinha mais nada para fazer, suponho, e por causa de algo que Edna falou, ser motivo de chacota em um dia assim seria cruel demais. Neste mundo, havia um costume de fazer grandes celebrações no 5º, 10º e 15º aniversário, apenas nessas 3 ocasiões. Seria trágico imaginar um dia tão feliz gerando nada além de lembranças dolorosas. Com um pouco de esforço da minha parte, o dia poderia acabar sendo agradável, sem isso, acabaria na mais pura tristeza. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais na minha vida anterior, poderia ter entrado em outra escola, então aquelas coisas horríveis poderiam nunca ter acontecido. Poderia não ter me fechado para o mundo. Não que eu achasse que Eris faria isso, mas poderia acabar com memórias horríveis, as quais poderiam permanecer por muito tempo. Com isso em mente, comecei a procurá-la. Por sorte, a encontrei facilmente. Estava atrás dos estábulos, deitada de costas sobre uma pilha de feno. Hã? Ela bufou e me olhou feio quando me viu. Fui e sentei ao seu lado.
Ouvi dizer que você não consegue dançar muito bem. Uau! Ela me empurrou do palheiro com um chute. Consegui cair em segurança, me virando para me proteger. Ares era o tipo de pessoa que sempre lançava um ataque seguido. Se eu não estivesse preparado, levaria um chute na parte de trás da cabeça, que estaria desprotegida. Ou foi o que pensei, mas o ataque seguido nunca chegou. Ela só ficou lá, esparramada no feno, olhando para o céu. Voltei a subir no palheiro e sentei ao lado dela. Desta vez, agarrei o feno para não ser expulso de novo. Na verdade, esse era o meu plano, até sentir um impacto em minha cabeça. Ai! Seu calcanhar ficou sobre o topo de minha cabeça. Não havia muita força por trás dele, então não foi um chute, só parecia que ela resolveu descansar ali. Estava de mau humor, mas não parecia ter muita energia de sobra. Você não vai mais praticar? Não preciso aprender a dançar. Olhei para ela. A garota ainda estava olhando para o céu. Mas... E também não vou dançar no meu aniversário, proclamou francamente. Mas não havia como a estrela de uma festa do tipo baile renunciar à dança. Eu nunca tinha participado de algo parecido, mas sabia que, de alguma forma, Ares seria arrastada para uma dança na frente de todos assim que o dia chegasse. Por que tenho que fazer algo que não sei? Resmungou, fazendo beicinho. Eu entendia seus sentimentos. Mas fugir só iria piorar as coisas no futuro. Quando você coloca as coisas assim, fica meio difícil de responder. O que eu precisaria fazer para que ela entendesse? Eu sabia que não escutaria se apenas dissesse que um dia iria se arrepender. Essa era a lógica de um adulto arrependido. Seria necessário provar a emoção para compreendê-la. Você não entende. Parece até que pode fazer qualquer coisa. Disse ela. Não, com certeza tem coisas que não posso fazer. Tem? Claro. Ela não me perguntou o que era. No lugar disso, só olhou para mim com uma expressão descrente. Mas acho que quando você coloca o máximo de esforço em algo em que não é bom, sente uma realização muito maior quando finalmente alcança o objetivo. Acha mesmo? Ela continuou olhando para o céu, parecendo nada convencida. Posso te ajudar. Por que não tenta praticar a dança mais um pouco? Não quero. Isso acabou com a conversa ali mesmo. Não consegui encontrar nada para dizer. Afinal, parecia ser impossível mudar sua mente. Talvez fosse melhor pedir ajuda a Ghislaine. Claro, ela provavelmente não veria motivos para aprender a dançar, nem eu via. As únicas pessoas que viam algum deviam ser Edna e Philip. Será que deveria conversar com o pai dela? Enquanto pensava nisso, Ares tirou o pé da minha cabeça. Depois, me chutou com tudo, aproveitando o impulso para se lançar do topo feno para o chão. Deus! Sim? Vou retomar as lições de dança. Venha comigo. O que eu falei funcionou? Ou ela só estava fazendo o mesmo de sempre sendo caprichosa? Seja lá o que fosse, parecia ter encontrado alguma motivação, então fiquei feliz. Muito bem, jovem senhora. E então a segui de volta para o salão de dança. Para ajudar nas aulas eu precisaria aprender a dançar. Em coisas assim, seria muito mais fácil melhorar caso tivesse um parceiro. Assim sendo, eu nunca tinha dançado em nenhuma das minhas vidas. Minha experiência, na melhor das hipóteses, limitava-se a jogar algum simulador de dança quando estava na escola, então fiquei até um pouco preocupado. Maravilha! Você é realmente bom nisso. Ao contrário do esperado, consegui facilmente dominar os primeiros passos. Dança se resumia a combinar os passos com o ritmo. Meu velho eu podia até ter sido um grandioso sedentário, mas o atual estava em boa forma. Os passos mais simples foram bem fáceis de aprender. Ares ficou de mau humor quando Edna me elogiou. Ela passou meses trabalhando nisso e sempre falhava, então ficou claro que sentiu uma enorme amargura ao me ver dominando os passos com tanta facilidade. E eu não estava apenas aprendendo a dançar. Estava observando Ares para que pudesse descobrir suas dificuldades. Existiam duas razões para isso. A primeira era que Edna provou-se uma péssima professora. Bem, talvez péssima fosse exagero, ela provavelmente estava na média. Era o seu modo de dizer, faça isso, faça aquilo e só memorize o que estou falando, esse que era o problema. Ela nunca falou sobre a necessidade dessas coisas. A segunda razão era a falha de Ares. Seus passos eram muito rápidos e afiados. Sua personalidade e movimentos estavam alinhados ao estilo Deus da Espada, mas era uma desvantagem em danças. Onde ela deveria mover os pés levemente, de acordo com o ritmo da música, manobrava o corpo rigidamente e em alta velocidade, ficando fora de sincronia com seu parceiro.
Ares tinha seu próprio ritmo e, por instinto, não gostava de ser interrompida. Ela mantinha isso como uma medida de proteção, independentemente das circunstâncias, para que ninguém conseguisse interromper seu ritmo. Era uma habilidade incrível para o campo de batalha, mas atrapalharia a dança. Dança se resumia à sincronia com o parceiro. De acordo com Edna, esta era a primeira vez que ela achou um aluno com absolutamente nenhuma habilidade para danças. Mas na verdade não era esse o caso. Movimentos tão rápidos deixavam a nitidez transparecer. Em uma dança que exigia isso, poderia demonstrar lindos movimentos. Então era por isso que seu método de ensino não estava funcionando. Entretanto, culpar Edna não iria ajudar com os movimentos de Ares. Ainda assim, havia algo que poderia ser feito. Enquanto eu observava os movimentos desajeitados da garota, vendo seus passos de dança, decidi tentar algo. Ares, por favor, feche os olhos e tente movimentar seu corpo em seu próprio ritmo. Ela olhou para mim em dúvida. O que está planejando fazer, mandando eu fechar os olhos? Lord Rudeus. Até mesmo o sorriso gentil de Edna vacilou. Não, no que vocês estão pensando? Não quero a beijar, pensei defensivamente. Que grosseria da parte de vocês, acusando um cavalheiro como eu. Vou usar magia para te ajudar a dançar. O quê? Existe um feitiço para isso. Não, eu disse magia. Não é nenhum feitiço. É mais parecido com um fenômeno milagroso. Ela inclinou a cabeça, mas fez o que pedi. Sua dança seguia o mesmo ritmo que vi tantas vezes durante nossas aulas de esgrima, rápida, detalhada, precisa, mas sempre irregular. Seus movimentos eram confusos e naturalmente atrapalhariam o ritmo do oponente. Eu jamais poderia imitá-la, nem mesmo se quisesse. Era um ritmo naturalmente egoísta. Agora vou bater palmas. Tente combinar esse ritmo aos seus passos, como se estivesse se esquivando de um ataque. Assim que falei isso, comecei a bater as mãos em batidas regulares. Ares combinou o ritmo com seus movimentos rápidos e precisos. Repeti isso por algum tempo, falando com ela em alguns intervalos determinados. Sim. Sim. Sempre fazia isso antes de bater palmas. Ares iria parar por um momento e reagiria assim que ouvisse o som de minhas mãos se juntando. É isso. Edna ergueu a voz, espantada. Ares fez os passos perfeitamente. Ela ainda estava um pouco rápida demais, mas ao menos conseguiu seguir o ritmo. Edna cerrou os punhos, e com um sorriso excepcionalmente animado, gritou. Você conseguiu! Você conseguiu, jovem senhora! Ares abriu os olhos, toda alegre e sorridente, e disse. Sério? Continuei com minhas instruções, com foco especial em suas paradas. Certo, mantenha os olhos fechados. Agora você precisa se lembrar do que fez. Lembrar? Eu só preciso observar as fintas do oponente e as evitar. Exatamente. Essa era a mesma coisa que fazíamos em nossas aulas de esgrima, enquanto nos esquivávamos dos ataques de Ghislaine. Cada vez que ela fazia uma finta, gritava sim para que aprendêssemos a desviar de ataques reais. Mesmo as fintas de Ghislaine eram repletas de intenção assassina. Em comparação, era fácil de dizer pela minha voz se eu estava fingindo ou não. Aliás, alcancei mais resultados durante as lições do que Ares. Ela era muito confiante, então caia facilmente nas fintas. Ares. Você pode usar as coisas que aprendeu em outras lições. Quando estiver lutando com algo, tente lembrar se já fez algo parecido em alguma de suas outras aulas. Certo. Em contraste ao seu comportamento usual, Ares não falou mais nada, apenas balançou a cabeça, mantendo os olhos ainda bem abertos. Parecia que o problema fora resolvido. Eu não deveria ficar surpresa. Afinal, você tem dado aulas de aritmética à jovem senhorita já faz mais de um ano, disse Edna. Ela parecia completamente impressionada, seus olhos transbordavam emoção enquanto olhava para mim. Não deveria ficar surpresa, hein? Então era esse o nível de desesperança associado aos aprendizados de Ares na área da aritmética. Bem, eu sofri um pouco. Metade do crédito era de Ghislaine. Eu não poderia deixar isso subir a cabeça. Foi um incrível aprendizado para mim. Parece que esgrima e dança, na verdade, têm muito em comum. Edna parecia ter visto algo inacreditável. Algo tipo, Pai Celestial, testemunhei um milagre ou coisa do tipo. Quanto exagero. Bem, existem até danças que usam espadas. A dança e a esgrima são intimamente relacionadas, falei. Danças que usam espadas? Algo assim realmente existe? Perguntou maravilhada. A dança da espada parecia algo comum para o nerd dentro de mim, mas talvez não existisse neste mundo.
Sim, mas só li sobre isso em alguns livros, disse. Bem, então, no que você leu, de onde dizem que essa dança é? Urum, bem, parece que era de um país deserto. Deserto? Então é no continente Begarit? Não sei. Por mais improvável que pareça, pode ser que as raças de demônios do continente demônio dancem assim. Ouvi dizer que eles têm vários clãs menores, então talvez tenha algum que dance usando espadas, respondi, incerto. Entendo, então isso faz parte da coleção de conhecimentos que te dá tanta sabedoria, Lord Rudeus, falou a mulher, sorrindo gentilmente enquanto me elogiava. Parece que estava convencida disso. Isso mesmo, Rudeus é incrível, disse Eris, por algum motivo estranho, orgulhosamente interrompendo. Isso mesmo, me elogie mais um pouco, pensei. Sou do tipo que ama elogios. Buahahaha. No dia do baile. Eris estava toda arrumada, sentada como uma princesa, quando Saurus gritou ordenando que a festa começasse. Me esgueirei para um canto e fiquei observando. Durante a cerimônia de abertura da festa, Philip e sua esposa lidaram habilmente com os nobres mais pobres e inferiores que apareceram aos montes. Eles se comportaram de um modo tão impressionante que ninguém conseguiria encontrar qualquer falha. Se acontecesse de alguém passar pelo casal, iria se deparar com Saurus. As pessoas logo procuravam formas de fugir após serem recepcionadas por sua voz estrondosa e seu irracional costume de ser o único a falar. Se por acaso alguém passasse por ele, finalmente chegaria onde desejava, ficaria diante da própria estrela, Eris. Ela, que não tinha qualquer autoridade e não sabia nada de política. A garota virou um tipo de robô, repetindo apenas as mesmas palavras. Por favor, fale com meu pai, sempre que alguém mencionava algo. Alguns apareceram querendo apresentar os filhos a ela, homens jovens e também de meia idade, todos de boa origem. Alguns tinham até nossa idade, mas quase todos eram barulhentos e desagradáveis. Provavelmente passavam a vida toda em casa, sem qualquer preocupação com o mundo. Era como olhar para o velho eu. Assim que comecei a sentir algum tipo de afinidade, chegou a hora da dança. Assim como planejado desde o início, assumi meu papel como o primeiro parceiro de dança que Eris teria. Era uma dança simples e infantilizada, mas como ela era estrela, fomos até o centro do salão. Só precisávamos fazer o que havíamos praticado. O que você está fazendo? Quando a música começou a tocar, Eris ficou rígida de tanto nervosismo. Não havia como dançarmos adequadamente em uma situação dessas. Esqueça, ela realmente poderia resolver me dar um chute na bunda e sair correndo. Usei meus olhares e passos para adicionar algumas fintas ao nosso ritmo. Quando fiz isso, ela imediatamente formou um beicinho nos lábios. Para que está fazendo isso? Murmurou, mas desta vez parecia menos nervosa e mais parecida com seu eu normal. Depois disso, pisou no meu pé algumas vezes, mas conseguimos encerrar a dança sem nenhuma queda. Você fez muito bem, Lord Rudeus, disse Edna quando terminamos. Pelo visto, a mulher percebera que acalmei os nervos da jovem senhora, mesmo de longe. Quando ela me perguntou como consegui isso, simplesmente respondi que foi a mesma coisa que fizemos nas práticas. Edna estava com uma expressão espantada, mas quando eu disse que era a mesma coisa que esgrima, deixou uma risadinha escapar. Cumpri com meus deveres, então era hora de comer até não aguentar mais. Havia uma variedade incomumente grande, incluindo um tipo de torta estranha com frutas agridoces, um prato de carne que usava uma cabeça de vaca inteira e um bolo lindamente modelado. Enquanto enchia a boca, avistei Ghislaine, que estava de guarda. Seus olhos não estavam exatamente implorando por comida, mas parecia haver um pouco de baba em seu queixo. Por sorte, eu era um homem capaz de ler o clima. Enrolei um pouco de comida em um guardanapo e instruí uma empregada a levar o pacotinho aos meus aposentos. Os guardas e criados teriam um banquete bem luxuoso após o baile, ouvi dizer, mas não seria nada parecido com a comida que estava sendo atualmente servida. Quando eu estava quase terminando de empacotar meu lanche, meus olhos caíram sobre uma linda garotinha diante de mim. Prazer em conhecê-lo, disse ela, antes de anunciar seu nome. Era filha de um dos nobres menores. Seu nome era tão longo que não consegui lembrar dele inteiro. Não quer dividir uma dança comigo? Perguntou. Antes de irmos para a pista de dança, expliquei que eu só sabia o básico. Mas acho que realmente dancei muito bem. Quando a dança acabou, apareceu outra garota, que também me convidou para uma dança. O que diabos é isso? Sou bem popular, hein? Elas apareceram uma após a outra, e entre as garotas, apareceu uma mulher com mais de 30 anos e uma menininha menor do que eu. Se a diferença de altura fosse criar algum obstáculo eu recusaria, mas no geral falei sim para todo mundo.
Não era como se eu fosse um japonês incapaz de falar não. Acontece que, após dizer sim à primeira garota, seria difícil recusar as outras. Talvez eu possuísse algum motivo oculto, mas elas eram tantas que seria impossível lembrar seus nomes ou rostos, então fiquei cansado. Depois que minha popularidade decaiu, Philip se aproximou de mim e explicou. Isso foi obra do meu pai. Pelo visto, quando as pessoas perguntaram a Saurus quem era o garoto que dançou com Ares, ele orgulhosamente disse que era um membro da família Greira. Em outras palavras, foi tudo culpa do velho Saurus. Não era como se eu pudesse o culpar. Ele foi questionado a meu respeito. Aquele menino que dançou com a jovem senhora fez um trabalho esplêndido acalmando os nervos dela. Seria ele um de seus filhos ilegítimos, Lord Saurus? Pelo visto, essa pergunta foi suficiente para conquistar seu bom humor. Tínhamos planejado manter meu sobrenome em segredo, mas talvez isso fosse inevitável, já que o álcool estava em ação. Mas agora que sabiam meu sobrenome, podiam presumir que eu era um membro da família ou filho de alguma amante. Eu seria importante em qualquer um dos casos, então os nobres mandaram suas filhas atrás de mim. Perguntei. Não faria mais sentido aproximarem-se de mim logo após a primeira dança? E Philip disse que me percebeu embrulhando doces em guardanapos, e achou a cena tão cativante que decidiu esperar até que eu terminasse. Pessoas atenciosas realmente notam todos os detalhes. Quando perguntei o que deveria fazer com as mulheres no meu encalço, ele disse para que fizesse o que bem entendesse. Parecia que não importava o que aconteceria no futuro, não havia nenhum interesse de me envolver com política. Ou talvez Philip tivesse pensado que se eu acabasse escolhendo alguma daquelas garotas, poderia resultar em algum benefício político. Não tinha o menor interesse em poder político, então, para mim, o breve encontro que tive com a fama não passou de um sonho passageiro. Mas, espera, talvez, caso eu fique poderoso, possa ficar com todas as garotas bonitas que quiser, pensei por um momento. Peço que se abstenha de seguir o exemplo de Paul, não durma com qualquer mulher que encontrar, ou então vai manchar o nobre nome de nossa casa. Bem, Philip jogou meus sonhos no lixo. Ares foi a última garota que se aproximou de mim. Sua estética usual, vívida e energética, foi substituída por um vestido azul. Seu cabelo estava arrumado em um coque amarrado com um ornamento floral. Estava adorável. Parecia até que estava exausta depois de ter seu primeiro baile e ser abordada por vários adultos desconhecidos, um após o outro. Mesmo assim, parecia animada, talvez por ser a estrela de uma festa que estava indo tão bem. Não vai dançar comigo? Com a voz alta de sempre, aquela postura com pernas ligeiramente abertas e sua expressão indomável e mal-educada, ali estava a Ares que eu conhecia. Mas ela se apresentou tão graciosamente quanto qualquer uma das outras garotas que se aproximaram de mim. Será um prazer. Peguei sua mão e fomos para o centro do salão. Enquanto nos movíamos até a parte central da pista de dança, Ares olhou para os lados e riu um pouco, toda feliz e emotiva. De repente, uma música de ritmo irregular e acelerado começou a tocar, uma que nunca tínhamos praticado antes. Aquele baque foi o bastante para abalar Ares. Tudo porque ela estava agindo de modo estranho. A garota olhou para mim, e então comecei a seguir o ritmo da música. Tinha uma batida irregular, mas se encaixava melhor ao estilo dela, embora seus passos fossem um tanto apressados. Se Edna visse isso, provavelmente ficaria exasperada ou zangada. Segurei sua mão e a movi para um lado e para o outro, assim como fazíamos em nossas aulas de esgrima. Combinamos nossos movimentos com a música, mas eles continuaram erráticos. Provavelmente parecíamos bastante peculiares para todos que assistiam. Ares estava se divertindo. Ela finalmente estava rindo assim como uma garota de sua idade deveria estar, em vez de ficar carrancuda e brava como sempre. Só de ver isso foi o bastante para fazer eu sentir que a festa valeu a pena. Choveram aplausos quando paramos de dançar. Saurus apareceu correndo, nos colocou em seus ombros e desfilou pelo salão rindo o tempo todo. Foi uma festa divertida. Quando a festa acabou, convidei Ghislaine e Ares para o meu quarto. Na verdade, só pretendia convidar Ghislaine, mas Ares estava com ela, então resolvi estender a oferta. O estômago da garota roncou quando ela viu a mesa repleta de comida. Devia ter ficado muito animada e nervosa para poder comer qualquer coisa durante o baile. Soltei uma risada irônica antes de pegar um vinho barato que comprei na cidade, ele estava bem escondido nas profundezas de minha cômoda. Era para Ghislaine, mas Ares também queria beber, então servi 3 taças. Brindamos e bebemos. A idade legal para beber neste país era 15 anos, mas resolvemos ignorar isso ao menos uma vez. Fazer algo selvagem de vez em quando é algo normal. Depois de tomar o último gole de minha taça, pensei em algo. Fiquei de pé. Este momento é perfeito para dar o meu presente, anunciei,
pegando 2 varinhas em um criado mudo ao lado da minha cama. O quê? O que é isso? Acho que você pode chamar de presente de aniversário. Sério? Eu preferia uma daquelas. Ares apontou para as várias réplicas em miniatura que eu havia recentemente feito enquanto praticava minha magia da terra. Havia um dragão, um navio e até mesmo uma estatueta perfeita de Sylph. Não que eu queira me gabar, mas, na minha vida anterior, quando tinha 20 anos, realmente gostava de figures e modelos de plástico. Eu até mesmo fiz uma estrutura de papelão para que pudesse pintá-las. Infelizmente, os materiais eram muito caros neste mundo, e não existia algo como tinta spray, então não havia nada pintado. Ainda assim, era divertido, e eu adorava fazer as peças e colocá-las juntas, então eram cheias de detalhes, mesmo sendo apenas as criações de um amador. Vendi minha primeira estatueta de Roxy, feita em uma escala de 1/8, a um mascate, cobrei uma moeda de ouro. Ele provavelmente deveria estar viajando pelo mundo. Mas, bem, isso não importa. De acordo com minha mestra, um professor de magia deve presentear seu aprendiz com uma varinha. Eu não sabia como fazer uma, nem tinha dinheiro para comprar os materiais, então, por mais que já esteja um pouco tarde, espero que vocês aceitem. Assim que Ghislaine ouviu isso, levantou-se e ficou respeitosamente ajoelhada diante de mim. Ah, eu sabia o que era isso. Esta era a pose usada por um discípulo do estilo Deus da Espada para pagar respeitos ao seu professor. Sim, mestre Rudeus. Aceitarei isso com prazer. Claro. Ela se prostrou com tanta humildade que tive que entregar o item o mais rápido possível. Ela olhou para o item, feliz. Agora posso me chamar de maga, certo? Ah, então era disso que se tratava? Ela queria se chamar de maga? Eu e Roxy nunca discutimos isso, mas... Não. Isso era mais como um objeto para demonstrar que havia começado a estudar, nada além disso. A pessoa só poderia se chamar de maga após começar a aprender magia? Parecia que minha mestra não havia me explicado tudo. Então, Ares, é essa que você quer? Tentei aliviar o clima entregando a estatueta de Sylph para ela, mas a garota apenas balançou a cabeça. Não. Eu quero aquela varinha. Tudo bem, aqui está. Ela já ia tomando de minhas mãos. Então, como se tivesse lembrado da humildade demonstrada por Ghislaine, se corrigiu e respeitosamente pegou o item com ambas as mãos. Obrigada, mestre Rudeus. Certo, certifique-se de cuidar disso. Ares olhou significativamente para Ghislaine. O que é isso? Me perguntei. Ghislaine congelou por um momento antes de desviar o olhar. Lamento, mas não existe um costume dessas na minha raça. Não tenho nada. Então era isso, Ares estava querendo um presente de aniversário. A garota se retirou para o sofá, parecendo desapontada. Talvez não tivesse nenhum costume onde os empregados ofereceriam presentes aos empregadores, mas eu ainda me senti mal por ela não ter ganho nada. A garota amava Ghislaine e a via quase como uma irmã mais velha. Eu poderia ao menos tentar ajudar. Ghislaine, você não tem que dar nada de especial. Só algo que geralmente carrega consigo, algo que ela poderia considerar como um amuleto. Alguma coisa assim. Ela pensou por um momento, então tirou um dos anéis de seu dedo. Era um anel feito de madeira, bastante gasto e com arranhões por todas as partes. Ele refletia uma luz esverdeada. Eu não tinha certeza se era por causa de alguma magia ou se era simplesmente graças ao material com qual foi feito. Este anel é um talismã passado adiante no meu clã. Dizem que protege o portador de ser atacado por um lobo mau à noite. Realmente posso ficar com ele? Sim. Não passa de superstição. Ares pegou o objeto nervosamente. Depois de colocá-lo em seu dedo médio direito, apertou as 2 mãos contra o peito. Vou cuidar bem disso. Ela parecia ainda mais feliz do que ao ganhar a varinha. Agora eu sentia que tinha perdido para Ghislaine. Bem, era um anel. Ares era uma garota, certo? Então até que fazia sentido. Algo me incomodou, então expressei minhas suspeitas. Superstição? Então isso significa que você já foi atacada por lobos? Ghislaine estava com uma expressão preocupada. Sim. Aquela noite estava tão quente, eu não conseguia dormir. Então Paul me convidou para tomar um banho, e depois... Mudei de ideia, basta. Já sei o que aconteceu depois. Chega. Se continuássemos com essa conversa, isso só iria prejudicar a minha reputação. Droga, Paul. Ele sempre ficava no meu caminho. Certo. Bem, eu não quero detalhar o que aconteceu. Parece ótimo para mim. Certo, vamos comer.
A comida está fria, mas vamos comer de qualquer forma. E vamos esquecer de toda e qualquer relação professor-aprendiz por enquanto. E foi assim que o 10º aniversário de Eris chegou ao fim em segurança. Quando acordei no dia seguinte, Eris estava bem ao meu lado. Ela tinha uma personalidade forte, mas seu rosto adormecido ficava tão relaxado e adorável. Uau! Ah não, eu acabei perdendo meu cartão V. Claro que não! Eu ainda conseguia lembrar claramente de tudo o que aconteceu. No meio da festa da noite anterior, Eris ficou com sono, então desmaiou ali, na minha cama mesmo. Foi então que Ghislaine disse que estaria partindo e deixou a garota lá, retornando ao seu quarto. Vou pregar uma peça nela, pensei. Mas Eris estava dormindo satisfeita, abraçando a varinha que eu tinha dado a ela contra seu peito, e a bugiganga que ganhou de Ghislaine estava em seu dedo. O lobo mal recuou. Parece que seu talismã, na verdade, tem algum efeito, murmurei. Saí da cama sem perturbar seu descanso. Ainda era de manhã cedo. Se olhasse para o lado de fora, veria o céu começando a clarear, mas ainda estava tudo escuro. Eu poderia ter ficado ali observando Eris a dormir, mas ela provavelmente me socaria assim que acordasse. Em vez disso, decidi dar uma caminhada. Então, deixei minha cama e saí do quarto andando nas pontas dos pés. Então, agora, comecei a pensar sobre para onde ir enquanto atravessava os frios corredores. Os portões da mansão só seriam abertos no final da manhã, então eu não poderia sair. Não havia muitas opções. Eu tinha decorado toda a estrutura geral da mansão, mas ainda havia vários lugares aos quais não fui. Por exemplo, a única e imponente torre da qual me disseram para nunca me aproximar, isso despertou o meu interesse. Talvez pudesse encontrar algo bom por lá, algo para colocar minhas mãos, algo como a roupa íntima de alguém em um varal. Com isso em mente, comecei a subir as escadas em direção ao último andar da mansão. Lá, vaguei sem rumo até que finalmente encontrei uma escada em espiral, bem interessante. Ela tinha que ser a entrada para a torre. Disseram-me para não chegar perto, mas o dia anterior foi o aniversário de Eris. Decidi que isso significava que poderia descumprir algumas regras e comecei a subir. A altura externa da torre correspondia ao seu número de degraus sinuosos. Fui girando e girando e girando enquanto subia mais degraus do que podia contar. Foi então que escutei um som lá em cima. Miau, miau. Uma voz sedutora que parecia com a de um gato no cio. Tentei silenciar meus passos andando nas pontas dos pés enquanto subia o resto da escada. Lá no topo, encontrei Saurus. Ele estava em um quartinho onde mal cabia uma única pessoa, ocupando-se com uma das empregadas com orelhas de gato. Ah, então é por isso que disseram que não podia vir aqui. Saurus percebeu minha presença após eu dar uma boa olhada neles. A empregada havia me notado primeiro. Isso pareceu até excitá-la. Assim que tudo estava finalizado, a garota com orelhas de gato passou por mim e desceu as escadas. Deus, hein? A voz de Saurus soou baixa, calma. Diferia muito de seu comportamento normal. Era o modo de velho sábio. Sim, Lord Saurus. Bom dia. Ele me impediu com um gesto assim que coloquei minha mão no peito e comecei a me curvar. Basta. Por que veio aqui? Vi algumas escadas e resolvi subir. Gosta de lugares altos? Perguntou. Sim. Mas se eu olhasse por uma janela dali, minhas pernas provavelmente tremeriam. Gostar de lugares altos e se sentir bem com eles eram duas coisas bastante diferentes. Mesmo se conquistasse o mundo inteiro e construísse a torre mais alta de todas, ainda manteria meu quarto no térreo. Mas, então, o que você estava fazendo aí? Perguntei. Eu estava orando para aquela joia lá. Esta família tinha uma maneira terrivelmente degenerada de se orar, mas eu não ia mencionar isso. Embora Saurus normalmente parecesse bem rígido, ainda era um membro da família Greira. Era um fruto do mesmo pé. Que joia! Olhei pela janela saliente e vi uma única joia pairando no céu. Talvez fosse por causa da luz, mas parecia que algo se movia dentro dela. Era fantástica. Estava flutuando lá com magia? O que é aquilo? Não sei. Ele balançou a cabeça. A vi pela primeira vez há 3 anos, mas não é nada de ruim. Como pode afirmar isso? É melhor pensar assim. Eu entendi. Ele estava certo. A joia estava fora do alcance. Convencer-se de que era algo ruim só iria resultar em um impacto negativo em sua saúde mental. Seria melhor, em vez disso, pensar que era algo bom e, então, orar por isso. Eu também orei. Deus, vou dar uma longa caminhada. Quer vir? Ficaria honrado.
O velho havia acabado de dar uma disparada com sua arma, por assim dizer, mas ainda estava transbordando energia. Ele estava aparentemente disposto a passear comigo, já que não tinha outros planos. Eu provavelmente deveria ter dito algo como um yai, mas parecia que isso seria exaustivo. A propósito, comecei a falar. O quê? Você não tem esposa? Ouvi um barulho parecido com algo sendo esmagado. Quando percebi que era Saurus rangendo os dentes, senti um arrepio na espinha. Ela morreu. Ah, entendo. Lamento em ouvir isso. Ele havia acabado de se divertir com a garota de orelhas de gato e agora eu fiz com que lembrasse de algo desagradável. Nesse caso, seria melhor não perguntar se Eris tinha irmãos. Está tudo bem, vamos. Certo. Era um de nossos dias de folga. No dia seguinte, Eris teria que voltar a trabalhar duro. Capítulo 6. Aprendendo uma língua desconhecida. Eris começou a se comportar melhor após seu 10º aniversário. Ela passou a levar as aulas mais a sério e começou a me dar socos com menos frequência do que antes. Mais relaxado após me livrar do medo da violência doméstica, decidi me concentrar um pouco mais em meus próprios estudos. Comecei a ter uma perspectiva geral da história deste mundo com um livro que peguei na biblioteca. De acordo com ele, a história deste mundo tinha pelo menos 10.000 anos. Era verdadeiramente fantástica. Sua essência era a seguinte. Mais de 100.000 anos atrás, o mundo foi dividido em 7 mundos menores, cada um com seu próprio deus para governar sobre ele. Isso foi chamado de Idade Antiga dos Deuses. Estes eram cada um dos 7 mundos e seus deuses. O mundo dos humanos, Deus humano. O mundo dos demônios, Deus demônio. O mundo dos dragões, Deus dragão. O mundo das feras, Deus fera. O mundo do oceano, Deus do mar. O mundo do céu, Deus do céu. O mundo árido, Deus árido. Esses mundos foram separados por barreiras, então ir e vir entre eles não era algo fácil. Alguém que vivia em um não fazia ideia da existência dos outros. Apenas os deuses e aqueles poderosos o bastante para cruzar as barreiras sabiam sobre essas coisas. Entre 10 ou 20.000 anos atrás. No mundo dos dragões, nasceu um deus dragão incorrigivelmente mau. Com seu incrível e terrível poder, destruiu as barreiras que separavam os mundos. Com seus seguidores, conhecidos como os 5 comandantes dragão, começou a destruir os outros mundos. Os sobreviventes de cada um dos mundos destruídos fugiram para os outros, buscando por abrigo. Quando havia apenas um último mundo sobrando, os comandantes do deus dragão finalmente se voltaram contra ele. O chefe dos 5 comandantes dragão, o imperador dragão, e os outros 4 reis dragões lutaram contra o deus dragão e seu poder esmagador. Foi uma batalha até a morte de 5 contra 1. Acabou em um empate. Em consequência, o mundo dos dragões desmoronou, sobrando apenas o mundo humano. O meu mundo. Entre 10 a 8.000 anos atrás. Conhecido como período caótico. Um período em que os ancestrais dos humanos modernos e os refugiados dos outros mundos, após serem colocados juntos, começaram a se confrontar. Quase não existia produção literária sobre aquele período, mas, de acordo com os estudiosos, após muitos anos de luta, as raças foram lentamente sendo segregadas. O povo fera começou a viver na floresta, o povo da água tomou controle dos oceanos e o povo do céu garantiu que ficariam com os lugares mais altos que pudessem encontrar. Não sobrou quase nenhum dragão, mas eles evitavam chamar a atenção e viviam em segredo, enquanto os demais povos, que podiam viver em qualquer lugar, foram se espalhando. Isso deixou os humanos e os demônios lutando entre si pelas planícies. Na época, o continente central e o continente demônio ainda estavam unidos por terra e eram chamados de Grande Continente. Aproximadamente 7.000 anos atrás. As artes marciais e a magia foram sendo desenvolvidas e a população aumentou. Foi então que ocorreu a primeira grande guerra humano-demônio. Como indicado pelo nome, foi uma colisão frontal entre os humanos e os demônios. Algo como uma guerra mundial do meu velho mundo. Foi uma longa batalha que envolveu não apenas os humanos e demônios, como também as outras raças. Aproximadamente 6.000 anos atrás. 1000 anos passaram enquanto a Grande Guerra continuava, com o período intercalando entre calmarias e ferozes batalhas. O herói Arus liderou seus 6 camaradas para a batalha, dando continuidade às hostilidades até derrotar os 5 grandes reis demônios e o grande imperador do mundo demônio, Kishirika. Com base no nome do grande imperador, imaginei que deveria ser uma mulher. Na minha cabeça, imaginei Ares usando uma roupa de couro e gargalhando alto. Espera aí. Arus? Mas o que diabos é isso, Dragon Quest VII? Aproximadamente 5.500 anos atrás. Sendo os tolos que eram,
os humanos ficaram embriagados com o poder capaz de derrotar os demônios e começaram a guerrear contra as outras raças, bem como entre si mesmos. Os demônios foram supostamente usados como escravos durante esse período. O momento de constantes guerras continuou por quase 500 anos. 5.000 anos atrás, a Segunda Grande Guerra Humano-Demônio estourou. Buscando vingança por um rancor de 1000 anos, Kishirika, o grande imperador do mundo demônio, incitou os demônios à ação. Achei que Kishirika fosse algum tipo de nome que todos os imperadores recebiam ao assumir o trono, mas, pelo visto, o imperador era imortal. Mesmo se morresse, ressuscitaria centenas de anos depois. Talvez a razão pela qual fosse chamado de grande imperador do mundo demônio fosse por estar em uma classificação superior à dos outros imperadores dragões. De qualquer forma, os demônios se aliaram ao povo fera e ao povo do mar, oprimindo os humanos. Assim a raça humana foi reprimida. 4.200 anos atrás, a Segunda Grande Guerra Humano-Demônio chegou ao fim. Os guerreiros humanos lutaram por 800 anos sem admitir a derrota e finalmente forçaram o inimigo a recuar. Foi tudo graças aos esforços do herói lendário, o Cavaleiro Dourado Aldebaran. Aquele cara era completamente roubado. Ele derrotou mais de 10.000 homens sozinho. Derrotou todos os demônios poderosos que encontrou e lutou de frente com o grande Imperador Demônio. Seu ataque final foi tão poderoso que criou uma cratera no grande continente, dividindo-o em continente central e continente demônio, com o mar Ringu separando-os. Uma passagem do livro mencionava que ele devia ser o próprio deus humano. O único Aldebaran que eu conhecia era aquele que morreria se usasse sua própria técnica suprema. Portanto, parecia que o santo dourado deste mundo fora feito de um material mais resistente. A história toda sobre ele dividir o continente parecia só baboseira, mas era verdade que o continente fora separado em duas partes, formando um novo oceano. Uma paz que fora buscada por muito tempo finalmente se estabeleceu sobre a Terra após a separação dos continentes. Entre 4.200 a 1000 anos atrás. O tempo passou rapidamente após isso. O mundo ficou em paz, mas os demônios estavam sendo expulsos do continente central. Os humanos formavam um grupo inteligente, então usaram diplomacia para encurralar todos os demônios no continente demônio. A terra do continente central era naturalmente fértil e boa para semear, enquanto a do continente demônio era estéril e propensa ao acúmulo de magia em certas áreas. Expulsando o último daqueles demônios nojentos para o continente demônio e prendendo-os, os humanos estavam metaforicamente enrolando uma corda de seda ao redor de seus pescoços e estrangulando-os. Tudo isso foi feito com a cooperação das outras raças, na esperança de que nunca mais viesse a ocorrer outra grande guerra humano-demônio. Os demônios provavelmente tentaram de alguma forma resistir a isso. Afinal, estavam recebendo um golpe duro. Mas, qualquer que fosse a ação que tomassem, nenhuma guerra estourou. Como resultado, logo ficaram insensíveis a como foram presos em seu continente. Nesse ambiente hostil e com os poucos recursos sendo disputados, uma guerra civil naturalmente estourou. Isso os transformou em guerreiros ferozes, mas seu número diminuiu. 1000 anos atrás, o deus demônio Laplace apareceu. Na longa história dos demônios, apareceram vários reis demônios e imperadores demônios, mas houve apenas um a quem as pessoas se referiram como deus demônio. Em um breve piscar de olhos, Laplace reuniu os demônios e conquistou o continente demônio. Os registros das batalhas daquela época se transformaram em crônicas de guerra que foram transmitidas entre gerações. Mesmo agora, no continente demônio, Laplace ainda era tratado como um ídolo. Ele passou muitos anos cuidando de seu império, preparando sua raça para tornar-se resistente e feroz. 500 anos atrás, a campanha militar de Laplace começou. Após muitos anos gastos superando o povo fera e o povo do mar, Laplace finalmente fez seu ataque ao continente central. Os humanos foram forçados a uma guerra muito mais brutal do que qualquer outra que travaram anteriormente. Laplace começou sua invasão pelo sul, atraindo todo o poder militar humano para lá. Então colocou seus uirmes sobre a terra, tornando impossível que alguém atravessasse as montanhas. Depois disso, pegou os humanos de surpresa, atacando com uma unidade independente pelo norte, dispersando seus inimigos. Em pouco tempo, tomou o total controle tanto do norte quanto do sul. Então, de ambas as direções, direcionou seu ataque à região oeste. 400 anos atrás. Forçados a recuar, os humanos fizeram sua última aposta. Os 7 heróis convenceram o povo do mar a suspender o bloqueio que fora estabelecido, depois partiram em direção ao continente Miles, seguindo pelos mares. Miles havia escapado da invasão por vários motivos, sendo alguns deles a barreira ao redor da Sagrada Miles, seu robusto exército de cavaleiros sagrados e o terreno que dificultaria a passagem de um grande exército. Parte da razão para estarem tão isolados era devido a uma grande floresta que cobria toda a sua costa norte.
Agora aliado aos demônios, o povo fera assumiu o controle da cidade sagrada de Miles. Então os 7 heróis começaram a persuadi-los a trocar de lado. Ou melhor, os 7 foram até o chefe de cada clã, tomaram seus filhos como reféns e os ameaçaram para que cooperassem. No livro estava escrito que as crianças cooperaram de boa vontade, mas eu não seria enganado com uma troca de lado tão repentina. Chegou o dia da batalha decisiva. O último reino de humanos que remanescia no continente central, o reino de Assura, dedicou todos os seus esforços à batalha final. Logo os 7 heróis chegaram, liderando os cavaleiros sagrados de Miles e o povo fera, fazendo um ataque à principal fortaleza de Laplace. Após um confronto violento, 4 dos 7 heróis morreram, mas selaram Laplace com sucesso e destruíram seus companheiros mais próximos. 3 heróis sobreviveram, o Rei Dragão Urupen, o Deus do Norte Calma, e o Rei Dragão blindado Perugius. Foram chamados de os 3 lendários caçadores do Deus Demônio, mas não mataram nada. Embora Laplace tenha sido derrotado, os humanos ficaram exaustos com a batalha e seriam incapazes de continuar lutando. Então assinaram um tratado com um dos reis demônio do continente demônio, um que não era aliado de Laplace e liderava uma facção de demônios moderada. O bloqueio ao continente demônio foi novamente imposto. Os demônios agora poderiam viajar livremente aos outros continentes. De acordo com os termos do tratado, a discriminação racial contra os demônios seria proibida. Foi algo parecido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos do meu velho mundo. Dias atuais. A enorme tendência para a discriminação contra os demônios continuou, mas a maioria das coisas parecia pacífica. Com tudo isso, entendi algumas coisas. Separar as coisas em 7 era algo feito por razões históricas. Havia 7 heróis lendários e 7 mundos. Portanto, o número da sorte era 7. 6 indicava azar, pois havia 5 generais dragão e 5 grandes reis demônios, cada um dos quais resultava em 6 se contados com seus respectivos líderes. 2. As variadas raças, como elfos, anões e metadilhos eram algo como subespécies, mas eram contados como demônios. Era possível que fossem novas raças que se desenvolveram durante o período caótico. Ou talvez tivessem algo a ver com os primeiros do povo árido que apareceram neste mundo. A propósito, parte do motivo para tanto conhecimento sobre essa longa história era porque algumas espécies eram imortais. Este era o caso do grande imperador demônio Kishirika, bem como de alguns outros reis demônios. Talvez houvesse algum tipo de magia que permitia que vivessem para sempre. Ao aprender um pouco sobre a história deste mundo, também descobri algumas informações sobre as outras línguas existentes. As mais usadas eram a língua humana, usada no continente central. A língua do deus Fera, usada na parte norte do continente Miles. A língua do deus Lutador, usada no continente Begarit. A língua do deus do céu, usada no continente Divino. A língua do deus Demônio, usada no continente Demônio. A língua do deus do mar, usada em todos os mares. Para distingui-las, os idiomas foram nomeados de acordo com os deuses das várias raças que residiam em diferentes locais. Apenas a linguagem humana não seguia essa linha, era uma decisão que poderia incorrer na ira de seu deus. Os humanos que falavam a língua humana no continente central estavam divididos em 3 regiões, norte, oeste e sul. O idioma variava um pouco de um local para o outro, seria algo como a diferença entre o português do Brasil e o de Portugal. Minha língua nativa seguia o dialeto ocidental da língua humana. Pelo visto, esse dialeto era inteligível para aqueles do norte, mas era melhor não o usar em outras regiões. Os homens da região oeste eram considerados ricos, e a riqueza só iria atrair atenção indesejada, às vezes até infeliz. O continente Miles também foi dividido entre norte e sul. No norte falavam a língua do deus Fera, enquanto no sul falavam a língua humana. Quanto ao mar, o povo do mar vivia em todos os cantos do mundo, desde que tivesse água. Eu já tinha ouvido o termo povo-peixe antes, mas nunca tinha visto nenhum deles. Além de minha renda mensal padrão, eu fazia e vendia figures, ajudava a Philip a administrar a contratação diária de trabalhadores de meio período e, às vezes, revendia mercadorias que havia anteriormente comprado. Com um troquinho aqui e outro ali, consegui juntar uma pequena quantia de moedas. Infelizmente, aquele livro que eu queria foi vendido. Eu não poderia comprar o que não estava à venda. Comecei a pensar em usar o dinheiro que economizei para comprar outra coisa. O que poderia comprar com 4 moedas de ouro? Não preciso gastar tudo de uma vez, pensei. Foi então que um livro de um idioma desconhecido chamou minha atenção. Depois de ler sobre a história do mundo e aprender sobre as línguas existentes, lembrei sobre como seria importante aprendê-las. Foi assim que comecei a aprender uma língua desconhecida. Decidi começar com a língua nativa de Ghislaine, a língua do deus Fera. Eu também queria aprender a língua do deus Demônio.
Decidi enviar uma carta para Roxy, mantendo a esperança de que ela talvez pudesse me ensinar, mesmo que fosse pouco. Completei 9 anos. Isso significava que passaram 2 anos desde que virei o tutor particular de Eris. Passei um ano inteiro aprendendo a língua do Deus Fera. Tive a ajuda de Ghislaine, e aprender a língua até que não foi tão difícil. Não havia um monte de letras para memorizar, contanto que entendesse todo o padrão gramatical, seria fácil falar. Na minha outra vida fui péssimo com línguas estrangeiras, mas este corpo parecia ser bom em lembrar das coisas. Agora, aprenderia a língua do Deus Demônio. Comprei um livro barato que serviria para aprender o idioma. Durante a venda, o dono da livraria já deu um aviso. Não faço ideia do que está escrito aí, só para você saber. Custava 7 moedas de ouro, mas pechinchei até ele fazer por 6. Passaram-se 3 meses. Meu estudo da língua do Deus Demônio não estava progredindo muito. A tradução por si só já tornava tudo difícil. Na verdade, sendo honesto, eu não fazia ideia do que estava escrito no livro. Se soubesse ao menos o seu título, talvez pudesse ter adivinhado seu conteúdo a partir do contexto sugerido e trilhado algum caminho de aprendizado. Mas eu não sabia nada, absolutamente nada, então desisti. A razão pela qual a língua do Deus Fera foi tão fácil para se aprender foi em parte graças a Ghislaine, e em parte porque o livro que comprei contava a história de um dos heróis do povo Fera que participava da lenda de Perugius. Era como uma história paralela, mas enquanto eu tivesse a lenda de Perugius ao meu lado, poderia ir descobrindo todo o vocabulário facilmente. Para o livro na língua do Deus Demônio, não tinha a menor ideia de por onde começar. De qualquer forma, como os arqueólogos eram capazes de decifrar línguas? Começam descobrindo algum vocabulário, pensei. Primeiro, começariam procurando por palavras de vocabulários semelhantes, depois começariam a criar hipóteses para o significado de cada palavra. Provavelmente faziam algo assim. De qualquer forma, agora eu não fazia ideia de quais partes usar para começar a criar meu vocabulário. Não tinha nenhum palpite. Assim que estava perdido sobre o que fazer depois, a resposta de Roxy finalmente chegou. Eu não tinha recebido nada em mais de 1 ano. Estava começando a me perguntar se havia acontecido algo com a minha carta, ou se ela não estava mais no Palácio Real de Chirone. Mas, finalmente, chegou uma resposta. He. Fiquei feliz com o simples fato de estar recebendo uma carta de Roxy. Esperava que ela estivesse bem. Me contive enquanto pegava a carta com uma das empregadas. Uma carta? Parecia mais um pacote. Era uma caixa de madeira bastante pesada. Não muito grande, mas tinha pelo menos o tamanho de uma daquelas listas telefônicas antigas. Dentro da caixa estava uma carta e um livro grosso. O livro não tinha título, mas a capa era feita com a pele de algum animal. Era como uma lista telefônica enrolada em uma jaqueta. Decidi começar lendo a carta. A cheirei antes de abri-la, foi quase como se estivesse inalando o perfume da Roxy. Para Lorde Rudeus. Recebi sua carta. Tenho certeza de que você cresceu muito em pouco tempo. Fiquei de queixo caído ao descobrir que virou o tutor particular da neta do Lorde Suzerano de Fitoa. Se quer saber, até eu falhei na entrevista para esse trabalho. Você deve ter algumas conexões e tanto para ter conseguido isso. Se eu não fosse atualmente a professora particular do filho do rei, poderia até ficar com inveja. Ainda assim, você até mesmo conheceu a Rei da Espada, Ghislaine, e além disso virou pupilo dela. Ela é muito famosa. Afinal, é a 4ª pessoa mais forte do estilo Deus da Espada. Ah, para onde foi aquela criança de 5 anos que me espiava enquanto eu tomava banho? Agora você parece tão distante. Bem, vamos ao que interessa. Você disse que quer aprender a língua do Deus Demônio, certo? Cada subraça possui uma magia única desconhecida para os humanos. Duvido que ainda exista algum registro literário, mas se aprender o idioma, poderia visitar os assentamentos de cada subraça e pedir para que te ensinem. Claro, isso apenas se estabelecer um bom relacionamento com elas, em primeiro lugar. Isso seria impossível para um mago comum, mas talvez não para você. São com essas grandes expectativas que estou te mandando este livro. Eu mesma escrevi. Levei muito tempo, então espero que use e valorize, não jogue fora e tampouco venda. Se eu ver isso à venda em algum lugar, posso acabar chorando. Ah! Falando em lojas, o príncipe fugiu do castelo outro dia e comprou uma pequena estatueta que se parece comigo. O manto é removível e até mesmo as pintas na pele estão perfeitamente localizadas. Que assustador! Talvez eu esteja amaldiçoada. Não tenho ideia do que devo esperar, mas,
Contanto que pareça seguro, vou te enviar esta carta. Roxy. PS. Você será reconhecido entre os aventureiros se tiver um cajado. Entendo. Em primeiro lugar, toda a história sobre espiar no banho foi um enorme mal-entendido. Eu não estava espiando, só acabei dando uma olhada lá dentro. Foi uma total coincidência. Digo. Certo, eu sabia que ela estaria no banho, mas minha espiadinha foi por completo acaso. Muitas vezes resolvi caminhar pela casa, mas daquela vez foi um completo acidente. Deixando isso de lado, Ghislaine realmente era a quarta pessoa mais forte do estilo Deus da Espada? Havia o nível divino, o nível imperial e o nível rei. Espera, o quê? Ah, talvez houvesse duas pessoas no nível imperial. Isso significava que havia apenas uma pessoa no nível rei? Ouvi dizer que a maioria dos espadachins do mundo usava o estilo Deus da Espada, então pensei que deveriam haver cerca de 10 com proficiência de nível rei, mas talvez isso fosse mais difícil do que eu pensava. Além disso, parecia que a estatueta que fiz de Roxy tinha acidentalmente encontrado o caminho até a minha inspiração. Aquele príncipe tinha bom gosto. Mas, mais importante ainda, o livro que chegou junto em seu pacote foi algo que ela mesma escreveu. Eu não sabia quanto tempo demorou para minha carta chegar, mas Roxy devia ter escrito o livro em menos de meio ano. Ela trabalhou tanto para escrevê-lo para mim, então eu tinha certeza de que seria fundamental para decifrar a língua do Deus Demônio. Faria o meu melhor para conseguir isso. Com essas coisas em mente, sentei-me e abri o livro. Foi como se tivesse aparecido uma legenda sobre minha cabeça, dizendo, lendo. Nossa, isso é incrível. Não consegui esconder minha surpresa quando olhei para o conteúdo. Era um livro didático, mas também serviria como dicionário. Havia traduções para cada palavra na língua do Deus Demônio. Roxy provavelmente pegou um dicionário do Palácio Real e copiou todas as palavras. Ela falou sobre vocabulário, frases com sentido específico e até mesmo descreveu por extenso como pronunciar cada coisa. Essa foi apenas a primeira das surpresas. Na segunda metade do livro, também escreveu o que sabia sobre as várias raças de demônios. As descrições de cada uma estavam acompanhadas por comentários pessoais. Não faça isso com esta raça, não faça aquilo com aquela outra raça. Havia até mesmo ilustrações, mal desenhadas, feitas com os traços peculiares de cada uma das raças. Havia uma parte especialmente extensa, com 5 páginas, onde ela escreveu até mesmo os mínimos detalhes sobre a raça Migur. Fiquei feliz em pensar que fez isso porque realmente queria que eu soubesse um pouco mais sobre ela e seu povo. O povo da raça Migur tende a gostar de coisas doces, escreveu ela. Eu me perguntei se isso era verdade. Se fosse, queria preparar algo doce para a próxima vez que nos encontrássemos. Dito isso, o fato de ter escrito tanta coisa em menos de um ano fez eu sentir que não era nada comparado a ela. Se nos encontrássemos novamente, teria que beijar seus pés. Deixando tudo isso de lado, o livro era melhor do que eu poderia ter pedido. Em minha outra vida não tive notas particularmente boas, mas era incrivelmente bom quando se tratando de aprender novas coisas nesta nova vida. Tinha certeza de que em 6 meses teria dominado perfeitamente todo o conteúdo do livro. Queria ser capaz de, no mínimo, dominar o bastante para uma conversa básica. Era hora de colocar a mão na massa. Ponto de vista da Ghislaine. Rudeus havia se trancado em seu quarto. Estava mais uma vez tramando algo. Ele tinha o hábito de às vezes surpreender Ghislaine. Quando ela o conheceu, pensou que não passava de uma criança que não merecia confiança. Achava que Paul estava sendo confiante demais e orgulhoso demais ao forçar o filho para ela. Ghislaine devia a Paul. Ela não tinha nenhum sentimento por ele, a não ser senso de obrigação. Caso Rudeus não fosse nomeado tutor de Ares, a mulher ainda planejava mantê-lo por perto. No final, o garoto conquistou a confiança de Ares em tempo recorde e garantiu um lugar na casa, ficando como tutor. O sequestro foi algo proposto por ele. Ghislaine ouviu que o mordomo se aproveitou da situação por pura ganância, mas quando ela entrou em cena para ajudar Rudeus e Ares, o menino já estava lidando com as 2 pessoas contratadas pelo mordomo, e estava lutando em pé de igualdade. Ele conseguiu manipular 2 escolas de magia diferentes juntando-as em um estilo de luta único, e embora imperfeito, e oprimiu seu oponente, um espadachim do estilo Deus do Norte de nível avançado. No final o garoto baixou a guarda, talvez por ainda ser uma criança, mas seus instintos de combate eram geniais para alguém de sua idade. Mesmo para Ghislaine, iniciar uma batalha com um oponente que fosse muito superior provavelmente resultaria em derrota. Além de seu instinto para lutas, ele era excepcionalmente bom ao planejar aulas fáceis e eficazes para Ares. Ghislaine nunca pensou que seria capaz de aprender a ler, escrever, fazer aritmética ou ganhar uma varinha. Ela, o maior incômodo da aldeia, que fora confiada a um espadachim errante aleatório antes mesmo de completar 10 anos.
Ela, que foi rejeitada por grupos de aventureiros, apesar de ser uma espadachim de nível santo. Quando finalmente conseguiu encontrar um grupo, foi continuamente infernizada por um homem frívolo que continuava dizendo que ela tinha apenas músculos no lugar do cérebro, então não havia por que perder tempo pensando em nada. O que essas pessoas diriam se a vissem agora? Só de pensar nisso, era capaz de quase sorrir. Ghislaine nunca pensou que chegaria o dia em que pensar nas pessoas de sua aldeia faria com que se sentisse triunfante. E, tudo isso, por incrível que pareça, foi fruto do trabalho de uma criança com idade para ser seu filho. Depois que seu grupo debandou, ela foi enganada quase todos os dias. Deixaram-na sem um tostão, mas a rígida disciplina de seu mestre incluía não tocar nos pertences de outras pessoas, então não poderia recorrer a roubo. Estava à beira da inanição. Foi então que Saurus e Eris a acolheram. Ghislaine prestou a Rudeus o mesmo respeito que prestou àqueles dois. Se fosse tão longe ao ponto de chamá-lo de mestre, seu mestre da espada provavelmente ficaria furioso. Não se atreva a me colocar no mesmo patamar que aquele pirralho. Provavelmente seria melhor chamá-lo apenas de professor. E Rudeus merecia respeito por suas habilidades como professor. Ele era realmente paciente enquanto ensinava magia e aritmética. Ghislaine deu o seu melhor, mas não conseguia aprender coisas novas com facilidade. Cometia os mesmos erros várias vezes. Apesar disso, o garoto nunca demonstrou qualquer aborrecimento enquanto explicava cuidadosamente as mesmas coisas. Até mesmo mudava as explicações para ajudá-la a entender melhor. Graças a seus esforços, em 2 curtos anos, havia dominado o básico da magia de fogo e de água. E agora, de acordo com os planos de Rudeus, não iria passar para os feitiços de nível intermediário, mas sim para o lançamento de feitiços silenciosos. Era lógico, se ela pudesse dominar isso, poderia usar magia mesmo quando estivesse com as 2 mãos ocupadas. A mulher entendeu essa lógica e estava trabalhando duro para alcançar seus objetivos. Claro, trabalhar duro em algo não significa que vai necessariamente conseguir. O mestre da espada de Ghislaine, que era um espadachim de nível divino, estava sempre falando para ela sobre lógica. Ele dizia coisas como, em outras palavras, a lógica é a base de tudo. Por isso seu estilo de esgrima, polido ao longo de muitos anos, se baseava na racionalidade. A jovem Ghislaine detestava a simplicidade daquilo que era básico, então seu mestre fez um enorme esforço para ensiná-la. Ela foi forçada a praticar a mesma coisa várias vezes. O estilo de ensino de Rudeus era muito semelhante. Quando ele não estava por perto, Eris costumava reclamar, falando, quer usar magias mais poderosas, mas Ghislaine estava de acordo com o ritmo das coisas. Em uma batalha real, o lutador mais confiável não seria o mago de nível avançado que levaria uma eternidade para lançar um feitiço poderoso. Seria o mago que pudesse se adaptar à situação e tivesse total domínio das magias de nível básico e intermediário. No passado, ela pensava que magos eram inúteis em batalhas. Mas após ver Rudeus lutando, mudou de ideia. Um oponente que se movia rapidamente enquanto usava magia ofensiva para restringir os movimentos do oponente seria um inimigo formidável para qualquer espadachim. Ela ouviu que o único que estava realmente em páreo com ele em sua aldeia era Paul, que era um imaturo, e com certeza avançou contra Rudeus sem se conter. Se o resultado fosse dar ao garoto a habilidade para se mover estrategicamente em uma luta com espadas, então seria uma feliz coincidência. Então, Paul, no final das contas, serviu para alguma coisa. Se ele tivesse dado um passo em falso que fosse, Rudeus poderia ter desistido de lutar e desperdiçaria todo o seu potencial. O garoto devia ter herdado essa teimosia de não desistir do pai. Ghislaine acabou por querer ensiná-lo uma técnica para derrotar Paul. Infelizmente, Rudeus não tinha talento para o estilo Deus da Espada. Ele pensava muito. O garoto pegou todas as técnicas básicas do estilo, tentou executá-las seguindo alguma lógica, e então os resultados foram completamente ilógicos. Isso não era uma coisa ruim, dada a sua personalidade. Ele provavelmente não estava usando magia enquanto praticava esgrima. Isso não era, entretanto, apropriado ao estilo Deus da Espada, onde um único avanço decidiria tudo e a batalha terminaria em uma fração de segundos, assim como um cruzar de espadas. O garoto era mais adequado para o estilo Deus do Norte e para o estilo Deus da Água, mas parecia que Paul também não havia ensinado nada disso. Infelizmente, Ghislaine sabia apenas o estilo Deus da Espada. Ela não poderia ensinar os outros, mas conhecia alguém que poderia. Se em 3 anos o menino ainda tivesse vontade de aprender esgrima, ela mesma o apresentaria a um usuário do estilo Deus do Norte. No momento, só poderia continuar ensinando os fundamentos do estilo Deus da Espada. Se ele os dominasse, veria uma melhora exponencial assim que começasse a aprender o estilo Deus do Norte. Isso se ainda quisesse aprender mais, claro. Ele atualmente parecia estar travado no que diz respeito à magia, já que não tinha nenhum mestre para ensiná-lo, mas certamente um dia seria um mago realizado. Rudeus poderia até não chegar ao nível divino, um feito que parecia quase fora da realidade, mas poderia chegar ao nível imperial. Ghislaine se perguntou como guiá-lo. Roxy, sua instrutora de magia, certamente tinha lutado contra a mesma pergunta.
Ela achou um pouco patético o modo como a garota fugiu do problema, mas não podia culpar a maga por fazer isso. Na verdade, deveria agradecer. Afinal, foi graças às instruções de Roxy que Ghislaine pôde começar a aprender magia. Aprender com um professor incapaz iria apenas atrapalhar o aluno. Ela pôde sentir o gosto dessa realidade enquanto, em outro momento, ensinava a arte da espada a outra pessoa. Seus pensamentos acabaram perdendo o rumo. Ah, sim. Ela se perguntou o que Rudeus estava fazendo naquele quarto. Ao contrário da jovem senhora, que parecia extremamente ocupada com o tempo livre propiciado pelo dia de folga, o garoto sempre colocava as mãos em algo novo. Mais recentemente, até mesmo foi ao quarto da mulher após o jantar, com livros em mãos, e disse que queria aprender a língua do Deus Fera. Ela não tinha certeza do que ele planejava fazer com uma língua que só era usada em aldeias na floresta, mas ele passou 6 meses estudando com afinco. A língua do Deus Fera não tinha nenhum termo complicado, então o garoto provavelmente poderia até mesmo se envolver em conversas sem sofrer complicações. Agora posso ir para a grande aldeia da floresta quando quiser, falou ele depois, sem qualquer expressão de alegria. E o que Rudeus planejava fazer em um lugar tão isolado? Ele ficou nervoso ao ser questionado por Ghislaine. Hã? Nada em particular. Ah, pode ser que tenha algumas garotas bonitas por lá. Com orelhas de gato. Isso a convenceu. O garoto definitivamente era filho de Paul e herdou o sangue dos Greira. Sua certeza partia do fato de que todos na casa dos Greira pareciam olhá-la de um jeito estranho. Se estivessem apenas olhando porque ela era uma mulher, não o incomodaria tanto. Seus olhares eram peculiares. Outros homens olhavam para os seus seios. Primeiro seu rosto, depois fingiam olhar para outros lugares enquanto encaravam seus peitos. Depois disso, iriam olhar mais para baixo, para sua barriga, então sua virilha, e depois as coxas. Quando estavam atrás dela, Ghislaine sabia que estariam olhando para sua bunda. Mas os homens da família Greira, entretanto, eram diferentes. A princípio, ela pensou que seriam iguais, olhando para seu rosto e traseiro. Sem problemas, contanto que não quisessem nada. Deixando Paul e seus gostos estranhos de lado. Mas ela percebeu que os olhos de todos eles focavam em lugares estranhos. Não em seu rosto, mas um pouco acima. Também não era exatamente para sua bunda que olhavam. Ela descobriu que só encaravam suas orelhas e cauda. Eris, Saurus e Philip seguiam todos o mesmo padrão. Antes de a mulher partir para buscar Rudeus em Buena Village, perguntou, pela primeira vez, por que ficavam olhando para suas orelhas. Quando ela o fez, Philip respondeu, não parecendo nada envergonhado pelo que falou. Porque a família Boreas gosta do povo fera. E olhou para suas orelhas ao falar isso. Rudeus, disseram, era um caso diferente. Embora não tivesse herdado o nome nobre de Notus, ainda fazia parte da família. Como filho de Paul, não tenho dúvidas de que ele compartilha o mesmo carinho por mulheres que seu pai, disse Philip. Ghislaine tinha poucas dúvidas quanto a isso naquela época. Quando realmente o viu, entretanto, percebeu que Rudeus era um cavalheiro que dificilmente seria mencionado na mesma frase que Paul. Ao contrário de seu pai, trabalhava duro, levava os estudos muito a sério e mostrava um enorme autocontrole quando se tratava de sexo. Bem, talvez a última parte não fosse exatamente verdade. Mas ela suspeitava que ele poderia não ser filho de Paul. Desde então, Ghislaine corrigiu seu modo de pensar. Não havia qualquer dúvida sobre isso. Rudeus Greira era filho biológico de Paul. Então, você realmente é filho do seu pai. Não se satisfaz apenas com mulheres da mesma raça, hein? Eu só estava brincando. Por favor, não fale isso. Definitivamente não foi só uma piada. Este garoto algum dia seria um mulherengo. Ultimamente, um brilho começou a se formar nos olhos da senhorita Eris sempre que ela olhava para Rudeus. Ghislaine pode ter sido ignorante quanto aos casos de amor, mas até ela podia notar isso. A garota parecia com Zenith quando começou a ficar apaixonada por Paul. Rudeus aparentemente tinha começado a aprender a língua do deus demônio. Primeiro, a língua do deus fera, agora a língua do deus demônio. No futuro, parecia provável que partiria em uma missão para encontrar todos os tipos de mulheres do mundo. Uma vez, Paul disse algo parecido, sobre viajar por todo o continente central formando um harém. Ele abandonou a ideia no continente Miles, quando Zenith o pegou, mas talvez Rudeus tivesse herdado esse ideal. Sério, que par de pai e filho inúteis. Não. Ghislaine respeitava Rudeus. Isso não era mentira. Paul era o único que ela desprezava. O garoto poderia ter até demonstrado vislumbres de ter a mesma disposição, mas ainda não havia feito nada de errado. Ainda. Ele ainda era um garoto digno de respeito. Sim. Ao menos por enquanto. O que houve, Ghislaine? Eris apareceu diante dela enquanto a mulher estava perdida em pensamentos. A garota havia crescido muito nos últimos 2 anos. Ghislaine a conhecia há 5 anos.
Naquela época, a mulher pensava que a menina não passava de uma criaturinha totalmente egoísta e sem esperanças. No primeiro dia de aulas de esgrima dela, Ghislaine a treinou até que a menina mal suportasse ficar em pé. Então, à noite, Ares avançou contra ela com uma espada de madeira. Ela pôs um fim rápido a isso, trocando suas posições, mas o olhar feroz da garota a rastreou por meses após isso, buscando por qualquer abertura. Ghislaine costumava ser uma criança problemática, então tinha certo carinho por Ares. Afinal, ela também era assim quando jovem. No começo, a garota sempre reclamava disso ou daquilo durante o treinamento. Recentemente havia diminuído. E depois de seu aniversário no último ano, parou de gritar e sujar as roupas. Em vez de atribuir isso às aulas de etiqueta, seria melhor pensar que era por ela querer parecer boa na frente de Rudeus. Talvez ele tivesse dito algo a ela em seu aniversário. Algo que aprenderá com Paul, Ghislaine tinha certeza disso, o tipo de palavra que balançaria o coração de uma mulher. Parando para pensar nisso, Ares tinha passado a noite no quarto de Rudeus. Será que? Não, não era possível, os dois ainda eram muito jovens. Ainda assim, Ghislaine não ficaria surpresa se eventualmente formassem um casal. Não existiam muitos homens capazes de lidar com a garota. Estava pensando em Rudeus. Como assim? Ares inclinou a cabeça, deixando o ciúme claro em seus olhos. Não se preocupe, pensou Ghislaine, não vou roubar ele de você. Estava me perguntando, por que ele está tentando aprender a linguagem do continente demônio? Ele já falou sobre isso. Falou? Ghislaine achava que prestava atenção nas aulas, mas não fazia ideia do que havia despertado seu repentino interesse por línguas desconhecidas. Qual é o motivo? Algum dia pode acabar sendo útil. Certo, ele falou isso quando estavam vagando pelas lojas, quando estava escrevendo os nomes e preços de diferentes produtos. Isso realmente poderia se provar útil? Agora que pensava nisso, aquele ladrão de seu grupo, há muito tempo, sabia muito bem o valor de mercado de tudo. Certa vez, encontrou uma loja com remédios bons para a cura que custavam metade do preço normal e propôs que o grupo comprasse tanto quanto pudesse, mas depois descobriram que todos os produtos eram de qualidade duvidosa. Era uma lembrança desagradável. Se não soubesse o valor de mercado das coisas, talvez vendessem mercadorias por um preço errado e nem mesmo saberia. Na época, Ghislaine disse a Rudeus que não entendia seu raciocínio, mas, pensando bem, no final das contas, parecia uma boa ideia. Graças às aulas de aritmética de Rudeus, ela não seria mais roubada no troco. Mas ainda era possível que fosse enganada se o dono de uma loja manipulasse os preços de um modo prejudicial. Ninguém poderia virar um comerciante apenas por ter aprendido um pouco de matemática, mas essas habilidades de certo teriam vários usos. Esqueça Rudeus por enquanto. Você pode pensar nele o quanto quiser e não vai entender, disse Ares. Mais importante, Ghislaine, se você estiver livre, me acompanhe na prática com espada. Ela realmente estava se dedicando à esgrima. Ghislaine não tinha certeza do porquê, mas talvez a garota estivesse sentindo alguma pressão. Rudeus tinha apenas 9 anos. Ares tinha essa idade quando eles se conheceram. Estava claro que o garoto já era muito mais maduro do que ela naquele tempo. Não apenas em leitura, escrita, aritmética e magia, mas também em suas habilidades sociais e de conversação. Ele poderia não saber etiqueta, mas tinha boas maneiras. Era educado como um comerciante e também tinha senso de humor. Às vezes parecia demonstrar traços de que tinha muito mais do que apenas 9 anos. Se interagisse com o garoto apenas por palavras escritas, provavelmente acreditaria nele caso falasse que tinha 40 anos. Aparentemente havia um golpe bem popular no Reino Dragão. Um bandido alfabetizado fingiria ser filho de alguma família nobre e escreveria uma carta para a filha de outra família nobre. Passaria algumas semanas conquistando a confiança alheia, então a levaria para além dos muros seguros de sua casa. Então a capturaria e venderia aos escravocratas. Talvez Ares quisesse ser melhor do que Rudeus em alguma coisa. Se fosse em esgrima, Ghislaine ficaria mais do que feliz em ajudar. Tudo bem, Ares. Parou o pátio. Certo. Ela balançou a cabeça entusiasmada. Se Ares continuasse treinando para valer, poderia um dia superar a própria Ghislaine. No momento, seu nível de habilidade era apenas intermediário, mas após 3 anos trabalhando no básico, seu potencial estava começando a transparecer. Seus passos eram rápidos e afiados. Seu espírito de luta estava começando a impulsionar seus movimentos. Se aprendesse a usar isso conscientemente, com certeza alcançaria o nível avançado do estilo Deus da Espada. E se dominasse tudo, poderia até mesmo chegar ao nível santo. Esse futuro certamente não era algo muito distante. Ghislaine não sabia o quanto Ares iria crescer, mas se ela conseguisse alcançar as habilidades do nível santo enquanto ainda estava aprendendo, então a mulher apresentaria a garota ao seu mestre. Se possível, gostaria de levar Rudeus para conhecê-lo também. Ghislaine se perguntou como seu mestre reagiria a isso. Estava ansiosa para descobrir.